Eu acho incrível como muitas vezes as mulheres bonitas são as mais inseguras. E é o teu caso. Ele acabou de me fazer uma análise psicológica. Muito insegura, muito insegura. Ai, se eu estou bem, se eu estou mal. Não é isso. Estou até a fazer cara feia. Tiraste ali uma fotografia para o Hall of Fame e não consegues fazer cara feia. Está bem, Unas. Amanhã de manhã mando-te uma selfie quando acordares. Bom, Sónia Balacó é a minha convidada desta semana do Maluco Beleza. Em rigor, tu já foste uma convidada do meu podcast ainda antes de ele se chamar. Já se chamava Maluco Beleza? Não, não se chamava. Não, era outra coisa. Não, era. Eu não sei como é que se chamava. Era Maluco Beleza. Chamava assim Maluco Beleza. Quando era só áudio. Nós já falámos sobre isto. Quando era só áudio. Sim. Eu já não... Ainda bem que Deus nos salvou. E então nós conversámos só áudio, portanto foi só um registro áudio da conversa no teu grupo de teatro, que era uma garagem, no espaço da tua companhia, que é uma garagem manhosa que fica ali. E existe isso? Existe, já não é nossa, agora é uma loja, tipo aquilo era na Rua de São Paulo, e a Rua de São Paulo foi toda vendida porque há imensa procura por causa de turismo. Então agora é um hostel? Era uma loja de tipo antiquário e agora acho que é um restaurante. Já está a funcionar um restaurante? Sim. Um restaurante vintage, não sei, coisas, não sabes? Não faço ideia. Isso chateia-te ou não? Chateia-te um bocadinho? Não, é tu és Lisboeta. Não, tu és de Peniche, pronto. Certo. Mas consideras-te Lisboeta, porque vives aqui já há um tempinho. Eu considero-me penicheira, mas... É assim que se diz, penicheira? É. Pois há pessoas que dizem penichense, mas são pessoas que estão a tentar disfarçar o penicheira. E eu acho que mais vale assumir aquilo que somos. Sim. Mas vives muito em Lisboa. Claro, Lisboa é a minha segunda cidade. É casa também, claro. Não te chateia turistas, zonas históricas a serem vendidas aos baratos, ou pelo menos reabilitadas com função não, única? Não, chateia-me às vezes não conseguir andar bem no trânsito ou quereres ir a sítios e estarem super crowded com turistas, mas eu acho que é ótimo para Portugal e que economicamente nós estávamos a precisar deste boost. E também tenho a sensação de estar a acontecer outra coisa. É só uma sensação, mas esta migração de uma intelectual, de uma elite intelectual para Portugal, que está a acontecer. Há imensos artistas a vir para cá e a comprar casa cá. Sério, isso a acontecer? Olha, não sabes. O Eric Cantona não é o Cantona. Não é uma elite intelectual. Mas não é isso. Estou a dizer isto porque uma amiga minha tirou uma foto hoje de manhã com ele. Com o Cantona? Sim. Mas há imensa gente a vir morar para cá. A Mónica Bellucci comprou casa cá, saiu notícia há poucos dias. E achas que isso vai se refletir de alguma maneira, sei lá, na nossa vida cultural? Eu tenho a sensação de que Portugal se está a transformar. E Lisboa principalmente se está a transformar numa coisa que Barcelona já foi, que Berlim já foi, Londres já foi, só que essas cidades sofrem imenso pela subida de preços. É muito difícil para um artista viver em Londres e neste momento depende até em Berlim. Artista. Se for o Cantona, que não é artista, se calhar é o artista da bala. Não, se calhar se for um artista, mas eu estou a dizer para os jovens artistas. Sim. Quem faz os agentes de mudança são sempre os novos artistas, não é? Sim, os emergentes. Os emergentes é que vão fazer, são os que estão a criar este tempo e o vão recordar. Não é recordar, eu estou a fazer traduções à letra, mas o vão gravar na história da arte, se quiseres. E Portugal, por causa dos preços e por causa da qualidade de vida que se tem ao que é estar muito boa, cá, não é? é um sítio que atrai cada vez mais artistas e isso vem ao encontro de uma esperança grande que eu tenho. Eu sou tipo a maior fã do Fernando Pessoa e sou uma crente nessa promessa do Quinto Império. A sério? Claro. Mas acreditas que o Dom Sebastião vai voltar a cavalo numa manhã de nevoeiro? Mas que há ali código que há. Não, tenho a certeza de que há uma intuição grande que vai ao encontro de uma intuição que eu também tenho de que há qualquer coisa que nós vamos recuperar, e se calhar não só nós, Portugal, mas nós, humanidade, uma coisa de que estamos... Da nossa grandeza? Da nossa... Sim, da grandeza do nosso espírito, porque a pessoa dizia que o Quinto Império, o império que nós vamos ser os agentes, já não é um império material, como foram os impérios que nós temos conhecimento até agora, mas será um império do espírito e que isso se materializará através da arte, mas não só. E como eu sinto que nós estamos numa mudança de paradigma e que... Nós, mundo. Nós, o planeta.
tenho bastante esperança de que Portugal venha a ser uma das forças agentes nesse sentido, para uma mudança grande do espírito. E isso tem a ver com a mudança de paradigma, tem a ver com a maneira como nós vivemos e como vemos o mundo. Tipo, ainda, eu acho que estamos na passagem de um materialismo exacerbado para outra coisa, porque já percebemos que o materialismo exacerbado não nos vai levar a lado nenhum, a não capitalismo, ser, sim, a não ser ao fim da nossa espécie no planeta, porque se nós continuamos a fazer o que estamos a fazer até agora, autodestruição, não vamos durar muito mais. Portanto, isto tem mesmo que virar para o outro lado, e a minha esperança é que a humanidade, à beira do fim, se reencontre com outras coisas que estão dentro, entenda que o caminho é para dentro e não a posse, não as coisas materiais, e que isso nos leve para píncaros do espírito. E tu acreditas realmente? Não te rias, eu estou a gostar de te ouvir. Acredito piamente nisto. Que Portugal pode ser, tenho a certeza absoluta, enquanto espaço físico, físico, mas também bom, há imensas teorias espirituais sobre esta questão do Quinto Império. O Pessoa baseia-se em previsões de pessoas que o antecederam na história, que fizeram profecias do que iria acontecer, e isso junta-se à profecia de que em 2012 o mundo acaba, ou que há uma mudança. Parece que isso não aconteceu. O que é que aconteceu em 2012? Que vai ao encontro das profecias? Em 2012 não aconteceu uma coisa numa data, não é? As coisas começam a acontecer, ou estão a acontecer, e a partir de determinada altura ganham mais força. Sim. Porque tem a ver com as mudanças, não acontecem da noite para o dia, mas a partir de um determinado momento a velocidade é mais alta. E para quem está de facto acordado para o que está a acontecer no mundo e para o que nos está a acontecer a nós, se tu estiveres desperto, tu sentes estas mudanças no corpo, porque eu não acredito que nós estejamos separados. Eu estou-te a dizer tanta coisa, meu Deus. Não, mas tu tens essa capacidade. É por isso que és uma excelente convidada do Mundo Planeta. Eu tinha dito, outra vez conversei contigo. Força! Não, eu gosto de te ouvir. Eu sinto que nós não estamos de maneira nenhuma separados, que esta ideia de separação é uma ilusão, mas eu digo isto, mas eu não estou... Não venho sozinha a dizer isto. Há as tradições espirituais do Oriente são conhecidíssimas por defenderem precisamente o mesmo, e basicamente a ideia principal que eu sinto na minha vida prática é que este mundo das coisas é uma ilusão que é necessária, mas que a tua cara... Porquê que é ilusão? Não, eu estou a acompanhar-te. Porque é uma ilusão que nós estamos separados. Porquê é é necessária para... Não sei se é assim tão necessária. Eu sinceramente não acho que seja necessária. Esta ilusão de que eu estou a falar tem a ver com o facto de... Tu, por exemplo, tu achas que o teu corpo começa e acaba onde tu o vês, não é? E que, sim, quer dizer, o que és tu? O que é o eu? Isso é tão complexo. Eu tenho alguma dificuldade. Sabes que eu tenho uma dualidade. Há um lado eu quero ser muito racional, e há outro lado que eu não posso negar que é sensitivo, e que reconhece que há algo que me transcende aos meus sentidos, mais aos 5 sentidos. Sim. Há energia. Há uma coisa que eu sou muito mais do que... Há energia. Eu emano energia, eu recebo energia, eu adapto à energia. E se eu dissesse que tu és energia? Sim, sim. Acho que sim. Sou se calhar sobretudo energia. Mas eu não tenho conhecimentos à altura para discorrer muito sobre isto. Podemos falar da coisa mais básica, não é? O Einstein diz que energia é igual a matéria. É isso? Não sei. É isso que a função, eu não sei a função. Aquela equação. O E equals M, não sei o que. Sim. Pronto, peço desculpa pela minha falta de conhecimento. Mas basicamente é isso, que toda a matéria é energia. Só que nós não o vemos assim, nós vemos isto pelos olhos de quem vive a 3 dimensões. Exato. Não é? E os nossos sentidos, através dos nossos sentidos. Sim, mas nós temos outros sentidos que estão adormecidos, e a minha esperança para esse Quinto Império tem a ver com o recuperar desses sentidos, dessas capacidades que todos nós temos, e que às vezes temos hints, estás a ver? Tipo, acontece-te uma coisa e tu dizes: eu previ que isto ia acontecer, ou eu inventei isto. Sabes? Tipo, quando no passado tu pensaste uma coisa e ela depois veio a acontecer, e tu pensas... A mim acontecia-me imenso isto quando eu era miúdo. Eu pensava: eu adivinhei. Tipo predestinação. Eu adivinhei. E depois eu comecei a perceber: eu não estou a adivinhar nada. Eu estou a inventar estas coisas no passado, e por isso elas estão a acontecer. Uou! Uou! Too much information.
Não, eu acho que já aconteceu qualquer pessoa. Eu já tive também esses Toda a gente tem. hints, estás a ver? E eu não consigo explicar. Já tive claramente. Agora, há sempre explicação científica e racional para isso. O poder da visualização, não é? Não, mas já me aconteceu. Sim, agora há toda uma racionalização sobre isto. Pois. As pessoas que se visualizas uma coisa, pensa nisso e ela acontece, não sei o quê. São explicações desta coisa intuitiva que nós temos capacidade todos de fazer. Mas eu já consegui pressentir que ia ser assaltado. Por acaso não fui assaltado, fui roubado. Qual é que é a diferença de assalto? Assalto é quando as pessoas. Fui roubado, roubaram o carro. Lembro perfeitamente de estar numa discoteca e estar a sentir bem isto. E depois cheguei ao carro e tinham-me roubado o carro. Roubado, quer dizer, partido do vidro e roubado lá umas coisas. E outra vez foi um acidente de moto que eu peguei na moto e senti isto não vai correr bem hoje. Agora poderás dizer. Mas que era o facto de estares assim quando pegaste na moto. Não, provavelmente influenciou. na discoteca estava a acontecer enquanto tu estavas na discoteca a sentir isso. Não, mas também é um facto quando isso aconteceu. Lá estou eu a racionalizar. Quando eu pressenti isso, quando eu estacionei o carro, eu tinha visto assim um grupo muito suspeito perto do carro. Eu estou a tentar aqui justificar o porquê de eu ter esse pensamento no meio da discoteca. Em ambos os casos há explicação científica ou lógica para eu ter este pressentimento. Quando pegaste na moto foi porquê? Não, eu acho que na questão da moto foi ao contrário. O facto de eu já estar a pressentir que iria acontecer alguma coisa, se calhar condicionou a forma como conduzir esse dia e se calhar estava over. Não sei, porque esta coisa de tempo que nós achamos que a nossa percepção do tempo é linear. Sim. Mas não, o tempo não é assim, o tempo é assim e está tudo a acontecer ao mesmo tempo. Isto é física quântica, está provado, não estou aqui a... Porque é que eu trouxe uma miúda que sabe o que é a física quântica? Não sei assim tanto, só sei as coisas básicas, mas interessa-me imenso. Mas isso faz com que tu possas ter percepções no momento presente de coisas que acontecem noutro tempo. E por isso... Tu quando entraste na moto, talvez já estivesse a viver algo. Estás a sentir uma coisa que está a vir para ti, tu sabes. Então, nesse caso, acreditas no destino e que nós não temos livre. Não, de maneira nenhuma. Eu acredito no livre-arbítrio. Aliás, eu acho mesmo que. Repara que eu trouxe reforços. Eu sei, eu já percebi. Isto é tech team. Tem que ser, obrigado, Marco. Que a Sónia dá muito trabalho. Queres dar high five aqui ao bonequinho? Exato. Não acreditas em destino? Acredito nas duas coisas. Se tu de alguma forma dás algum crédito às profecias pessoanas? Acredito em duas coisas, deixa-me dizer. Então, acredito que existe livre-arbítrio. Tu quando vens, cada vez que abro a boca só saem coisas mais estranhas. Cada vez que nasces, porque eu acredito na reencarnação, Acreditas na reencarnação? Claro que acredito na reencarnação, é óbvio. Como é óbvio? Já vamos lá se quiseres, deixa-me explicar esta. Olá, Maia. Eu tive aí a Maia que também acredita. Pera, Maia vai escrever um livro sobre reencarnação. Mas olha, o que é que isso tem? Porquê é que me estás a chamar Maia por acreditar na reencarnação? Vais chamar Maia ao Dalai Lama, porque o Dalai Lama também acredita na reencarnação. É isso, quando tiver com o Dalai Lama vou-te chamar Maia. Existem algumas provas, não é provas físicas ou científicas, mas por exemplo, com a hipnose teoricamente consegues ir à reencarnação, o que não é explicável, porque a hipnose é algo científico, não é? Porque as pessoas falam através do seu inconsciente, e como é que consegues explicar que Marco, podes ir para uma vida passada? Vou-te recordar que és da minha equipa, ok? Tu és da minha equipa. E não vou soltar ainda a carta, tu és meu empregado. Não desajudo. Mas o que eu já não sei porque é que estava a dizer que acredito na reencarnação. Porque quando vens para esta vida. Porque estava a falar de livre-arbítrio. Porque eu acho que quando tu nasces. Bem, estou a ir a cenas bem. Força, vamos a isso. Mais para trás. Então, eu acredito que tu quando nasces, vens com determinada missão. Ou seja, no teu código tens coisas que é suposto tu aprenderes e coisas que é suposto tu fazeres. Vens fazer aqui determinada coisa. Mas tu queres ir do ponto A para o ponto Z e podes ir a direito, podes ir às voltas, podes ficar aqui 50 anos a negar ir.
como tu vais é uma escolha tua, e se queres ir, se estás disposto a fazer o caminho. Isso tem a ver com a tua consciência, é sempre uma coisa. O processo. Está livre-arbítrio. O processo é livre-arbítrio. Agora, que vais sempre dar aos sítios, tenho a certeza absoluta, porque é inevitável. E quem é que. Isso, já entramos num campo do desconhecimento absoluto. Quem é que determina isso? Quem é que. É o cosmos? És tu. Não, quem é que determina. Antes de. O caminho, o A e o Z. Sou eu? Antes de existir. Antes de vires a esta vida. Tu de alguma forma já sabes qual é que é o teu caminho? Ou tens essa. Já te reencontras? Porque isso é. Imagino. Eu entendo é que isto, provavelmente para ti e para muitas das pessoas que te veem, isto é tudo estranhíssimo. Não é? Mas eu estou a falar de coisas que há milhares de anos que se sabem no Oriente. Sim. Só que nós só tomamos contacto com isso nos últimos 100 anos, de forma intensa. Só agora é que estamos a redescobrir as Índias, as tais Índias do espírito que o Pessoa falava também. E é óbvio que não vamos todos ao mesmo tempo e estamos a ir cada um à sua velocidade. Isto parece tudo muito estranho, e depois parece também porque um dos problemas do mundo ocidental é o facto de ter catalogado todas as coisas referentes ao autoconhecimento, no sentido de conhecimento da consciência, da nossa própria consciência, e por consciência estou a dizer essa extrasensibilidade e descobrir outros sentidos. Isso colocou-se tudo no saco da superstição, que foi muito feito pelas religiões, tipo, eu sinto que há aqui qualquer coisa, chama o padre, vamos não sei o quê, ou é bruxa, queima, faz não sei o quê. E isso fez com que estas coisas ao fim de tanto tempo fossem catalogadas e fossem descredibilizadas, posto no saco da superstição, e são tontinhos. E as únicas pessoas que puderam abertamente falar sobre estas coisas no mundo ocidental e que têm sido os artistas, porque eles falam desse invisível através de outras coisas. Então o artista, o poeta, como está a falar disto de outra maneira, ele consegue fazer ali uma ponte, mas é relegado para um sítio não prático, quando ele tem uma coisa incrível, porque estamos mesmo a falar de descobrir uma outra maneira de ser humano, uma outra humanidade. E achas que essa é uma das missões do artista? É isso? Seja ele, pois, não sei. Isso já não sei, porque as missões são individuais. Então vou fazer-te a pergunta outra vez. Sim. Tu já sabes qual é que é um bocadinho a tua missão. Já tens isso. Presumo isso presumo que será também muito reconfortante, não é? Tenho intuições, tenho algumas coisas que vêm contigo desde sempre e que tu não sabes muito bem. Eu acho que quando vamos à nossa infância é muito gritante, porque na infância tu ainda não foste castrado por medos e pelo que o mundo espera de ti. Então nesse sítio tu só és tu a 100%. Bruto. Quanto mais bruta. És tu, já não és tu com o que os pais e os avós e a escola e a professora e o mundo e o trabalho. E olhando lá para trás eu vou encontrar coisas que continuam, felizmente têm uma continuidade até hoje. Ou que se expressam de alguma maneira. Sim, mas tem que ser uma linha contínua que eu tenho vindo a trabalhar e que me vão mostrando que estou no meu caminho, é o meu caminho. Então concretiza lá isso, no quê? No que é? Então, por exemplo, das coisas mais antigas, as histórias mais antigas que a minha mãe me conta têm a ver com a minha relação com a arte, muito... como dizer isto? Apaixonada? Não, muito do ponto de vista da execução, muito natural, como se... Eras uma natural. Sim, coisas às vezes muito pequeninas, mas que claramente vinham comigo, fazem parte de mim. E assim que aprendi a escrever, que aprendi sozinha, também comecei logo a escrever poesia. Portanto, essas coisas vêm comigo desde sempre, não foram... São claramente coisas que têm a ver com... E isso manteve-se, independentemente do teu caminho enquanto atriz, claro. Ou antes como modelo. Tu, quando foste modelo, estavas meio perdida ou não? Não estava, porque eu continuei a escrever, só que essas coisas fazia em segredo. Mas porque eu acho que foi importante para o meu caminho ter sido modelo. Lá está, ao Z, mas foste ali ao F e ao... Não, mas se calhar fazia parte, porque... O que é que retiraste dessa tua experiência? Tu estiveste ligada à moda quanto tempo? Ainda estás? Não, já não fazes nada. Não faço um trabalho ao outro. Sim. Porque sou atriz, já não trabalho como modelo, mas não sei, comecei com 14 e eu fui para Londres com 23 e quando estava em Londres, há 3 anos, pedi para, disse que não queria mais ser modelo, por isso devia ter 25, 26. Quando... Estamos a falar de 12 anos de atividade profissional. Sim.
e uma miúda, mulher, que já tinha essa sensibilidade, já estavas desperta para essa tua condição de artista, que é o que tu és, estando num mundo tão... Sabes qual é que é a pergunta que vou fazer, não é? A moda não tem nada de poético. Eu sei, mas se me perguntares se a minha vida na escola secundária ou no ciclo teve alguma coisa de poética, vou-te dizer que não, e que também foi uma coisa que eu vivi com muita solidão. Portanto, cruzar o mundo da moda a gostar das coisas que eu gosto, se calhar até foi mais fácil do que cruzar a minha vida na escola. A sério? Foi mais doloroso estar na escola do que estás em Londres com os modelos todos. Agora vamos party! Vamos snifar, vamos coisas. Não, nunca foi assim para mim, porque tu acabas por encontrar pessoas. Há muita gente, aliás, grande parte dos modelos são modelos porque a genética os abençoa com determinadas características, mas têm outros interesses e são pessoas normais. Eu estou aqui a falar de um preconceito também. Há um preconceito enorme. E eu, por ter sido modelo, travei conhecimento com muitas pessoas altamente criativas, pessoas que trabalhavam em arte também, desde fotógrafos a realizadores, a maquilhadoras também eram artistas plásticas, e por isso não senti que havia mais gente, que a aproximação ao meu universo era maior do que na escola em Peniche, onde eu era um ET. É verdade. Eu era um ET e pronto. Não, mas é que a moda tem esta característica. Na moda valoriza-se muito tudo aquilo que tu sequer não expressa, não valorizas, que é o que nós vemos. Isso é a embalagem, não é? Sim. E é duro isso. E é muito duro. Principalmente quando tu queres fazer outras coisas, quando tens outras coisas. Portanto, aí deve ter sido duro nesse aspecto, mas também é verdade que na escola isso acontece. No secundário também somos muito avaliados, que é mais ainda. Não, e para mim foi super dura a passagem pela escola, porque eu tinha muita certeza de quem é que eu era, e imensas vezes eu escolhi entre pertencer a isto e abdicar de quem eu sou, eu escolhi ficar sozinha. E eu estou-te a dizer isto, tipo, na escola primária eu não me dei com outras crianças até à 4ª classe. Preferia estar sozinha. Eu sei. Os teus pais sabiam disso? Não se preocupavam? Sabiam, claro que se preocupavam. Eu vou-te explicar. Está sempre sozinha, ela está sempre. Ninguém quer brincar com ela, também não quer brincar com ninguém. A minha mãe foi ao médico comigo por causa disso, e o médico receitou brincadeira, porque eu não gostava de brincar, eu queria ficar a escrever e no cantinho a fazer coisinhas sozinha. É tipo, pronto. Sim, mas uma coisa que isto me faz pensar, e eu sou uma pessoa normal, pronto, dentro da. Eu acho que és normal. Mas sim. Tipo, uma pessoa. Normalidade é um termo. Não, mas é que podias não ter competências sociais, mas tu tens. Sim, imagina, mas. Podias ser uma fruto dessa infância mais isolada, podias ser muito envergonhada, muito tímida. Mas a moda ajudou-me a ganhar essas competências. E ajudou-me a sentir-me melhor dentro do meu corpo, porque a minha relação com o meu corpo era muito desligada, porque eu era muito, muito intelectual. E para mim o corpo era uma coisa, parece que, sabes, quando é como se tivesse um carro e tu não o soubesses conduzir. Eu estava dentro do meu corpo e eu sentia imenso esse desligamento. Tipo, eu estou aqui, eu estou dentro deste corpo. Sim. Era estranho para mim, como se eu não tipo, eu estou a habituar-me ainda a conduzir este veículo para a vida, mas o meu cérebro é super ativo. Só que aqui na vida isto é tudo muito difícil. Este planeta Terra não. Sim, então tiveste, pronto, a infância não foi. Mas diz-me qualquer coisa, foste ao médico, brincadeira, aconteceu-te brincar. Sim, mas isto fez-me agora, hoje em dia, olhando para trás, tipo, agora há muita moda de se diagnosticar os miúdos com todo o tipo de doenças. Pois. E dizer que eles têm hiperativos, ou têm problemas de atenção, ou têm não sei o que, ou têm não sei o que mais, porque há muita pressão da norma. E eu tenho a certeza de que se a minha mãe, se eu fosse a criança que fui na altura, hoje em dia, se me levassem ao médico, os meus pais iam-me dizer que eu tinha não sei quantos problemas e iam-me querer drogar. E isso é perigosíssimo, porque as crianças, lá por serem diferentes, não quer dizer que tenham problemas. São só maneiras diferentes de nos habituarmos a isto, estar vivo. Mas tu não eras infeliz nesse sentido? Não, mas era super melancólica e sentia tudo bué, chorava imenso. É verdade, eu desde miúda que dizia tipo, agora já não digo, mas dizia imenso, sentia o peso do mundo, sabes? Uma coisa tipo, como se eu sentia que tinha, tipo, eu conseguia sentir coisas que não eram minhas, que agora é fácil de entender. Sim. Tipo, eu tenho uma empatia enorme por ti, eu consigo sentir as tuas emoções. Sim. Porque nós estamos ligados energeticamente, se eu me ligar a ti é fácil. E eu sentia, tipo, conseguia sentir a tristeza da velhinha porque o filho não sei o quê. Eu tenho 7 anos, eu não posso sentir a tristeza da velhinha. Vai brincar às bonecas. Vai brincar. Imagina a tua mãe
para sentir a tristeza da velhinha. Toma lá uma boneca. Não, mas a minha mãe, eu tive imensa sorte com a minha mãe porque que ela também estava sensível. A minha mãe trabalhava no infantário, era auxiliar. E acompanhava uma turma que era da minha idade. E desde criança que ela percebeu que eu era estranha, não é? Tipo, não era como as outras crianças, não no mau sentido, tipo, fazia os jogos mais rápido, estava interessado noutras coisas, comecei a falar muito mais cedo, pronto, ia mais avançada na coisa. E ela sempre, quando eu precisava de mais estímulos, ela dava-nos. E nunca me castrou, só me alimentou aquilo que eu queria. Ok, gostas de livros? Toma. Ok, queres não sei o quê? Toma. Em vez de tentar fazer de mim uma criança que eu não era, não é? Sim, há uma palavra que é uma palavra forte, mas pronto, possivelmente eras uma criança sobredotada. Sim. Porque estavas um bocadinho à frente na evolução da... Mas depois com grandes problemas a nível da socialização. Não, mas isso é muito comum, sabes? Isso é muito comum. Às vezes é um fardo ter uma criança, um pai ter uma criança sobredotada, porque depois vai ser muito infeliz, não vai ter paciência para nada, pode dar para a agressividade. No teu caso, deu-te para escrever e para... Mas a minha atenção na escola também não era. Eu entrei na primeira classe e a minha mãe foi chamada lá porque aquilo eu dava-me seca, porque eu já sabia aquilo tudo. E então cantava, distraía os outros, e a professora depois que perguntava-me para me envergonhar, perguntava-me as coisas e eu sabia, estava farta de saber aquilo, respondia. Professor, sabe que a física quântica com 7 anos sabe que o mundo sabe que... Não, nada disso. Nada disso. Olha, eu vi uma coisa tua na net, não sei se isto é recente. Aquilo não está muito bem feito tecnicamente. Tem uns cromas manhosos. Croma? Qualquer coisa ligada à esquerda, qualquer coisa da esquerda, a falar sobre... Uma entrevista que eu dei, portanto. Sim. Num magazine... Mas não é ligada à esquerda, isso é uma questão importantíssima. Eu não sei, eu confesso que não... devia ter prestado mais atenção, mas passou-me assim no Facebook. É sobre a questão da exploração de petróleo em Portugal. O programa, aquilo é um magazine chamado Esquerda, não é? É um programa que o esquerda.net faz. E eu fui lá chamada para dar uma entrevista porque eu sou ativista num grupo em Peniche que se chama Peniche Livre de Petróleo. É um movimento de cidadãos. No seguimento dos movimentos de cidadãos que surgiram no Algarve. Não sei se ouviste falar da questão do petróleo de todo. Sim, sei que estão a vender ao desbarato. Já venderam. Já venderam? Já venderam. Não venderam, cederam. É um aluguer. Sim, mas é um eufemismo para vender. Pois. E basicamente o movimento do Algarve fez imenso barulho. Conseguiram adiar os furos que estavam projetados para lá. Os furos que estavam projetados para lá, não, as concessões estão cedidas. Já estão cedidas. Estão cedidas. E são irreversíveis? Essa é a nossa luta agora. Mas então esses furos foram adiados até 2017, que na minha opinião é para ver se o pessoal se acalma para depois voltar a acontecer. E apesar do barulho que foi feito no Algarve por imensos movimentos e a população manifestou-se toda contra, houve as câmaras, a Associação de Municípios do Algarve fez providências cautelares para impedir que avançassem. Todas as câmaras do Algarve estão contra a instalação de furos e a prospeção em geral em terra e no mar, porque isto também envolve contratos para fazer fracking em terra. O que é fracking? Fracking é outro método de extração. Nós vamos... Tu agora estás... Estou super informada. Super informada, isso é giro. Porque basicamente as duas técnicas para que... Se calhar devia começar do início, antes das técnicas. Pronto, então o que não se está a dizer, ou o que se diz muito pouco, é que há 15 contratos feitos para a exploração de hidrocarbonetos, ou seja, gás natural e petróleo, em Portugal. Sendo que não se trata só do Algarve, trata-se da costa inteira de Portugal. Basicamente, do Porto para baixo está tudo cedido, incluindo a costa do Algarve. E em terra, no Pombal, em Alcobaça, e havia mais 2 zonas no Algarve que, entretanto, também foram adiadas. Em terra, isto agora está a vir ter com Portugal porque há uma nova técnica, começou a ser usada nos últimos anos, que é o offshore, que é a extração em altas profundidades ou baixas profundidades. Não sei. Grandes profundidades, vamos usar este, grandes profundidades. E o que quer dizer que permite aceder a sítios onde antes não conseguiam com as técnicas antigas. Contudo, é muito mais perigoso do que a técnica normal. Perigoso a que nível? De haver depois um derrame? No caso de haver um derrame,
é muito mais complicado ir lá abaixo. Conter aquilo. Porque está muito profundo, está a uma grande profundidade. Isto aconteceu, houve um acidente em 2010 no Michigan, que esteve a emitir petróleo durante semanas sem conseguirem parar, e foi um desastre assombroso para Eu acho curioso, e desculpa interromper na conversa, a tendência mundial é energias renováveis, limpas, e agora o que está a dar em Portugal é aproveitar este recurso que, diga-se em boa da verdade, foi desejado. Eu lembro quando era puto. O pessoal queria petróleo. Petróleo, quando é que era dinheiro? Dinheiro é sinónimo de dinheiro. Quando é que era bom que Portugal tivesse petróleo? Era bom. Afinal, Portugal tem petróleo. Mas, explica-me agora. Talvez tenha. Eles estão a. Mas para haver tanto interesse. É possível que haja. Acho muito estranho que não haja. A minha pergunta é, para além da... Tu traz, obviamente, um discurso mais articulado sobre isto, não é? Mais informado. Que é o que falta, porque neste momento, como isto não é um tema... Porque é que isto é mau para Portugal? Pronto. Para além dos perigos, parecem óbvios, mas obviamente depois as petrolíferas vão dizer, ou as concessionárias, quem fizer depois a prospeção, vai dizer, super seguro. Super seguro. Super. Explica-me então. Por vários motivos. Primeiro, isto foi feito sem que houvesse avaliação de impacto ambiental. Estes contratos foram cedidos, não há avaliação de impacto ambiental para os mesmos, o que deveria ter sido feito. A população, que é quem vai sofrer as consequências da implementação destas coisas, não foi consultada. As câmaras não fazem ideia do que está a acontecer. Ninguém Quais sabe. São as consequências? As consequências imediatas. Acaba hoje também ou não? Veio aqui a defender. Eu acho normal, acho que esta conversa tem que haver trabalho para. Essa é uma ilusão. Não sei. É uma ilusão. É que é uma ilusão. Eu estou a ser o advogado do diabo. Eu sei, acho importante que haja esse diálogo, porque as pessoas dizem muita coisa e depois, como não estão informadas, têm esta ideia de que petróleo é dinheiro e vai ser muito bom para Portugal. E pós-trabalho. E vai baixar, o que é uma mentira. Vai baixar o petróleo. Não vai. Vai baixar a gasolina. Não vai baixar nada. Então, eu não te vou dizer o que é mau ou bom, vou-te dizer os factos. São 15 contratos em que as rendas mensais, os valores das rendas mensais só começam a ser pagos a Portugal depois das empresas chegarem ao break-even. Portanto, têm que ganhar dinheirinho para começar a ganhar lucro. Eles têm que cobrir todo o investimento, e só depois de terem coberto todo o investimento, quando começa a haver lucro, Portugal começa a ganhar alguma coisa. Uou. E isso quer dizer que nós começamos a ganhar dinheiro daqui a 15, 20 anos. Se chegar lá. Sim. se isso acontecer. Os valores das rendas são irrisórios. São absurdos mesmo. Eu não tenho aqui os valores exatos, mas posso-te passar depois. E para além disso, o que vamos ganhar por barril de petróleo é tipo 0,0 não sei que %. Não são valores que tenham impacto na nossa economia. Para além disso, a ideia de que vai criar postos de trabalho é ilusória, porque estas atividades buscam pessoas com altas qualificações na indústria, que nós não temos, porque nós não temos tradição, por isso são pessoas contratadas fora para esses trabalhos. Para além disso, estes postos em offshore vão ser colocados em sítios, o que não quer dizer que os barcos que depois lá irão venham às terras que estão à frente, ou seja, que possam trazer e levar pessoas, porque no outro dia alguém dizia, isto vai ser bom, vai haver trabalho para mulheres da limpeza, porque as pessoas querem, eu também quero que haja trabalho em Portugal, mas o que isto vai fazer não é trazer trabalho para ninguém. Nós nem os vamos ver passar, porque os portos não vão receber estes barcos. Sim. Aliás, por exemplo, no caso de Peniche, o Porto de Peniche não está preparado para fazer apoio a um poço, porque não é um poço de águas profundas. Portanto, a ideia de que as pessoas vão poder trabalhar no poço não é real. E depois as consequências que isto traz para as zonas onde é implementado. A nível do fracking é absurdo. Esse perigo... O fracking, que é o tal sistema de extração? O sistema de extração é eles basicamente usam uma absurdidade de litros de água para furar a rocha, para conseguir extrair, a maior parte das vezes é gás natural, mas a quantidade de água que é usada contamina logo os solos, porque é água cheia de químicos, contamina todos os solos à volta, e acontece muitas vezes os aquíferos serem contaminados com o gás natural. Então nos Estados Unidos, se vocês procurarem... Então uma água imprestável, claro. A água fica mas os solos afetados por essa água ficam completamente destruídos. E depois, a água acontece nos Estados Unidos, pessoas abrirem torneiras e acenderem um fósforo e a torneira incendeia-se. Mas não são só as torneiras, há lagos que se incendeiam.
Destróis basicamente os recursos naturais da zona. Com o fracking é mesmo uma técnica muito, muito destrutiva. É em terra e as terras ficam inutilizadas por décadas. Não fazes lá mais nada até a terra, os terrenos recuperarem. Depois, para além disso, no offshore, tu, a partir do momento em que estás a fazer a pesquisa que envolve as explosões de dinamite no oceano para, através do som, saberes a profundidade a que estão as coisas e etc., estás logo a destruir a vida marinha. A fauna. Porque a maior parte dos mamíferos dentro d'água comunicam-se pelo som. E muitas vezes vêm golfinhos dar à costa e vêm baleias e nós não sabemos o que é que aconteceu. E não é por acaso. É porque andam a acontecer coisas que nós não temos conhecimento no fundo do mar. E depois... Que não fazem barulho, ainda por cima. Para nós não fazem barulho, mas para eles o que acontece é que tipo, estão a explodir dinamite no teu quintal e tu não te podes ir embora. Sim. A maior parte dos mamíferos aquáticos são altamente sociáveis e sensíveis e vivem em comunidade a comunicar pelo som e eles basicamente isolam-se e desistem de viver. Tu tens consequências logo aí. E depois a implementação dos poços, mesmo que não haja um acidente de grandes dimensões, que não haja uma catástrofe, a implementação dos poços e o cotidiano dos poços implica sempre perdas de petróleo. Há sempre perdas que acontecem. Não é altamente seguro porque não sei o quê. Não haver um acidente quer sempre dizer que vai haver perdas. Sim. E isto afetar a vida marinha em comunidades que vivem da vida marinha, exclusivamente da vida marinha, como todo o litoral de Portugal, porque nós vivemos, neste momento, uma das grandes coisas que Portugal tem, estávamos a falar há bocado de turismo, é esta força nós atraímos as pessoas para cá porque temos um peixe fantástico, este solo incrível, temos as águas mais limpas do que a maior parte do mundo, porque temos a sorte de não ter extrativismo nas nossas águas e sim, isso é óbvio que faz com que também tenhamos que o nosso valor na qualidade de vida também seja mais alto e nós estamos a querer pôr isso em risco, que é uma coisa que nós conquistámos a pulso, este sítio onde Portugal está agora, de ser um polo de atração para turismos e de estar a sofrer as consequências económicas disso. Eu acho, desculpa interromper, Sónia, eu acho que nós não fizemos nada por isso. Nós, enquanto pessoas, isto é um bem quase adquirido, que nós não temos consciência. O meio ambiente, estás a dizer? Onde nós estamos. Sim. E a bênção geográfica. Nós agora estamos a recolher, olha que fixe, estão a gostar de nós. Mas não é só por isso, nós também fizemos algumas coisas nesse sentido. Eu estou a falar também um pouco por Peniche, porque nos últimos 15 anos Peniche deu uma grande volta e tornou-se. Quando eu saí de Peniche, aquilo era um beco sem saída. Algumas pessoas do surf conheciam, mas não era o polo de interesse que é hoje em dia para o surf a nível mundial. E isso teve muito a ver com um trabalho de promoção muito, muito proativo da Câmara de Peniche. Sim, mas eu estou a falar do cidadão comum, digamos assim. O cidadão comum. Algumas entidades naturalmente terão feito algo em prol disso, mas o cidadão comum. Sim. Mas agora, é verdade que o cidadão comum pode e deve, como é o caso, no teu caso, em que estás envolvida num movimento cívico, de tentar bloquear o avanço dessas prospecções. Porque as pessoas, eu acho que... nós só temos a perder, na verdade. Eu acho que nós não temos a consciência que é possível nós sermos uma força de bloqueio. Sim, acontece muitas... Porque nós lançámos uma petição pública a pedir à Assembleia da República o cancelamento dos contratos entre o Porto e Lisboa em terra e no mar. Ou seja, seguindo o movimento do Algarve que se mobilizou para... Funcionou, aí conseguiram. Conseguiram adiar. Nós estamos a pedir o cancelamento no Norte. E há outros grupos a surgir, porque isto não é uma ação de um grupo de Peniche, mas está a querer agir sobre a faixa litoral centro-norte. Não é? E há pessoas, algumas pessoas diziam: mas isto das petições não serve para nada. Não é verdade. As do Algarve funcionaram. Foi-nos criada esta ideia de que nós não temos poder nenhum, porque o nosso poder está diluído. Mas funciona. Mas eu não tenho poder sozinha e tu não tens poder sozinho, mas juntos se calhar já temos. Se nos juntarmos todos temos. Se ninguém quiser, ninguém pode fazer nada. E depois há uma outra coisa que também está muito enraizada. Tudo o que é este tipo de movimentos e de ações contra o sistema é de esquerda, comunas, vermelhos. É conotado com isso. E claro, quem é de esquerda, ok,
Sim, senhor, mas há pessoas que não se revêem nessa cor política e então não se querem envolver, porque isto são os comunas, sempre contra o sistema. Mas isto tem que ser transversal. Não, mas isto é um movimento de cidadãos. E partidário. Nós não estamos ligados a partido E desculpa a provocação que eu te fiz há pouco, mas eu não sabia como eu te vi lá à esquerda. Sim, porque foi uma entrevista porque eles foram abordar o tema, que é uma coisa que não está. A imprensa aborda de uma maneira muito pouco clara. Mas fala do Algarve. Não? Agora, uma coisa que nós fizemos ao lançar a petição foi com que se falasse pela primeira vez no facto de serem 15 contratos e no facto de ser o país inteiro. E de repente as pessoas estão, mas como assim? Ninguém nos disse. Como eu fiquei quando soube que estava a acontecer. Foi há quanto tempo? Como é que tu achas conhecimento disto? Eu estou a saber através da... Por acaso, isso passou no meu feed do Facebook e prestei mais ou menos atenção ao que estavas a falar e tal. E eu ok, vou falar sobre isto e a Sónia vai-me explicar o que é que ela estava ali a falar. Mas como é que as pessoas podem tomar conhecimento disto? Existe alguma plataforma? Existe algum site, um portal? Há vários movimentos a acontecer. Há um movimento que tenta agregar todos os movimentos do país, que se chama Futuro Limpo. Eles têm um site, é futurolimpo.org, e em que eles basicamente estão a dar visibilidade a todas as plataformas e a tentar ligá-las, porque na verdade o que nós queremos é mesmo Portugal sem petróleo, não é? Não é só o Algarve, não é só Peniche, é Portugal Livre de Petróleo. Depois o movimento de Peniche tem um blog que é o penichelivredepetróleo.wordpress.com, onde está lá a petição para quem quiser assinar. Mais curto e mais acessível, porque isto é WordPress, isso é muita coisa. Não interessa. Marketing, tem que ser uma coisa mais fácil. As pessoas são eu já disse, preguiçosas. As pessoas já sabem. Pronto, mas são preguiçosas, tens que facilitar Pronto, mas está lá a petição para assinarem, se concordarem. E que é que... Estavas a perguntar de que forma é que as pessoas poderão ter acesso a essa informação e de alguma forma... Mas esta informação está toda um pouco dispersa. Há vários movimentos na internet. Esse movimento, o Futuro Limpo, também tem página. Nós também temos página no Facebook. Portanto, é toda uma coisa que está a acontecer porque os cidadãos estão a unir nesse sentido. Ainda por cima, nós temos... fala-se muito da energia do mar, que é... Eu também não sei. Hidráulica? Não, hidro qualquer coisa. A energia, nós temos sol, temos vento, temos não, e temos as técnicas, água. e inclusive nós fomos notícia há uns meses por termos vivido exclusivamente de energias renováveis durante 3 dias e pouco. Portanto, até aí estamos na vanguarda. Nós estamos na vanguarda daquilo que vai ser o futuro. E há algumas mentes que querem ganhar dinheiro à conta dos nossos recursos naturais que são nossos e que nós temos o dever de preservar, porque estamos a preservar-nos a nós, a nossa saúde e as dos nossos filhos, dos nossos netos. Parece um grande lugar comum, mas mas é verdade. É mesmo a verdade. E é mesmo importante parar isto. E sinceramente, o planeta está num ponto decisivo. Há bocado falávamos da humanidade e à beira do abismo. Estamos mesmo à beira do abismo, porque se nós não agirmos, não tarda nada, começamos a ter refugiados por causa de catástrofes ambientais. Porque basta-nos subir mais 2 graus. Os últimos 10 anos têm sido consecutivamente os anos mais quentes de sempre. O 2010 foi o ano mais quente, depois 2011 foi o ano mais... E 2016 está a ser o ano mais quente sempre, e o que se prevê é que 2017 venha a ser o ano mais quente sempre. Então, nós estamos a caminhar a passos grandes para esse abismo, e em que, se nós não travamos isto antes de subirmos 2 graus Celsius, a Groenlândia derrete. Isso quer dizer que o nível do mar sobe entre 4 a 6 metros. O nível do mar subindo de 4 a 6 metros, há países inteiros que vão desaparecer. Portanto, não estamos a falar de... Não, é que eu acho que as pessoas já viram isso com certeza no YouTube, no mas Facebook, não é presente. E aquilo passa lá, parece um filme, não é? Aprendemos na escola, mas depois a gente esquece. Mas é mesmo importante. Mas há aquela sensação de impotência que eu estava a falar. Mas eu sei, não há. Não é? Mas há coisas a fazer, há muitas coisas a fazer. E esta questão do petróleo é premente nesse sentido, porque é importante mudar dos combustíveis fósseis para as energias renováveis. Portugal tem feito um trabalho muito bom no sentido de mudar para as energias renováveis. Temos desenvolvido técnicas, há investimento em energia das ondas, temos imensa implementação de moinhos para energia eólica. Portanto, é aproveitar aquilo que nós já temos naturalmente e exigir aos nossos governantes isso. Porque e que não estraguem tudo com esta
ideia estúpida de... Pois, mas neste momento o problema é os contratos começaram a ser feitos há 3 governos atrás. Os outros 2 governos continuaram. Há compromissos. Portanto, estes contratos foram tomados antes deste governo que está agora em no poder. O que nós estamos a pedir a este governo é algum bom senso e que zelem pelos cidadãos, que zelem na verdade pelo país e não pelos poderes económicos que são quem está do outro lado da barricada a tentar sugar ao planeta o que pode e enriquecer com isso e depois discurso de esquerda. A Sónia tem um discurso de esquerda. Não é de esquerda. É um discurso de bom senso. Acho que isto não é óbvio. Eu não sou de esquerda nem de direita. Eu sou um ser humano, estou no planeta Terra e gostava de cá continuar um bocadinho mais do que aquilo que vai acontecer pelo que nós estamos todos a fazer. Badabum pum. Subscrevo. E devo... Já agora, desculpem lá. Sim, força. Estava ali alguém, Deus, olá. A energia das ondas, segundo a Wikipédia, é ondomotriz. Ondomotriz. E a energia da água normal é hidro qualquer coisa, tem que ser. Há aqui hidrocinética. Hidrocinética. É óbvio que eu não sabia este nome. Exatamente. Já me esqueci de tudo o que aprendi na escola. Uma coisa que é importantíssima dizer é Muito obrigado, Marco. Posso dizer isto, não é? Claro, podes dizer um bocadinho um apelo. Porque o que está a acontecer agora é que estão a surgir grupos de cidadãos noutros sítios a juntar a sua voz e é muito necessário que surja no Alentejo para fazer, basicamente para cobrir o resto da costa. Portanto, gente da costa vicentina, da costa alentejana. É só a nossa costa. Por isso, gente do Alentejo, mexam-se. É importante preservar o que é nosso e que... Portanto, organizem-se. Sim, organizem-se. Basicamente, encontrem-se, falem, não sei, se quiserem falem com o grupo e nós mandamos. É difícil, como é que isso como é que isso se cria? Como é que se cria um movimento? Como é que isso se faz? Eu não sei como é que aconteceu no Algarve. Eu tomei conhecimento disto através do movimento do Algarve e a coisa ficou a martelar-me na cabeça. E depois contatei uma das raparigas do movimento que conheço e disse que queria fazer mais qualquer coisa, o que é que eu poderia fazer, e ela mandou-me o contacto de uma pessoa que estava a fazer um grupo em Lisboa e que ia fazer uma sessão de esclarecimento. Eu fui a essa sessão de esclarecimento e esse rapaz disse-me que havia um ambientalista que estava em Peniche que queria começar o grupo, portanto eu fui falar com esse e depois fez-se uma ação. Tu estás na gênese desse... Sim, mas basicamente basta serem 2 pessoas e porem cartazes a dizer que vão fazer uma sessão de esclarecimento e quem aparecer vai querer colaborar e depois a partir daí começam a ver o que os outros grupos já fizeram. Nós estamos a seguir muito o que o Algarve fez porque funcionou. E contactem os grupos que já existem porque há toda a vontade, isto não é uma questão local e essa é uma das grandes coisas que é preciso dizer, porque dividindo a questão e dizendo é o Algarve ou é Peniche, estamos a dividir a população para que ela não se una com a força que tem, porque isto é mesmo uma questão nacional, é para o nosso país e na verdade se houver um derrame no Alentejo vamos sofrer todos com as consequências, não é só o Alentejo que sofre, se houver um derrame em Peniche é a mesma coisa, portanto esta ilusão de separação é mesmo uma ilusão, não estamos nada separados. Vou querer saber mais sobre isso. Junta Tunas. Está bem? E assina a petição. Eu confesso que é uma das minhas grandes lacunas. Eu não sou ativista de nada. Isso não é uma lacuna. Sinto-me um bocadinho. Sim, mas antes de te poderes mover, precisas de estar informado. Eu acho que sim. A informação às vezes está bloqueada ou não é passada. Nós confiamos muito na imprensa para nos passar a informação, não é? E isso é um perigo. Vamos falar mais sobre isto depois, em off. Sim. Sim. Apesar de eu não estar em Peniche, e aqui nesta zona, na zona do Vale do Tejo, também há concessões, faz ideia? Não há. Eu posso mandar o mapa dos que têm as concessões. Não é que isso seja condicionante para eu. Não, mas é importante, começar. Sim. Vamos aqui a algumas perguntas do Patreon, plataforma de apoio ao Maluco Beleza. Patreon.com/Rui Unas. Eu dou esta possibilidade às pessoas fazerem perguntas aos meus convidados. O Rui Sousa mandou esta pergunta. Bem-haja Unas e Sónia. Olá, Rui. Uma pergunta: consideras que o último a sair, claro, temos que levar com isto para o resto da nossa vida, foi um importante contributo para que as pessoas te conhecessem? Bom trabalho para ambos. Pois. Considero. Sim. Foi um trabalho que teve imensa visibilidade e que. Até nessa altura tu já eras atriz, pronto, já eras atriz. Sim, mas não era muito conhecida porque eu não fazia novelas, então fazia umas séries na RTP, assim, uns filmes, uma coisa muito mais quiet, não é? Eu era mais quiet e acho que sim, fazer o último a sair deu-me muito mais visibilidade. Ainda por cima deu a conhecer uma Sónia. Mais eu? Da comédia, da palhaçada, lá está, da palhaçada. Sim, foi a primeira vez que eu fiz comédia também.
e safaste muito bem. Foi tão giro. Foi muito divertido. Tanto. Apesar de, eu continuo a dizer isto, o programa efetivamente funcionou, mas não foi um sucesso de audiências. Aquilo não foi, nós estávamos a perder para a concorrência. Sim, mas porque também a faixa etária para que nós estávamos a atirar, se calhar via a maior parte das suas coisas já nesse momento através da internet. Sim. E por isso nós tínhamos essa visibilidade e as pessoas conheciam e sabiam o que estava a acontecer, as pessoas dessa faixa etária, mas porque não estão normalmente a ver televisão, veem na internet, é cada vez mais normal. E ainda hoje me falam de aquilo, é quase dividido em sketches, estás a ver? Falam, a tua cena com a gorda foi brutal. E é verdade, porque viram no YouTube no dia anterior. Portanto, aquilo está lá. Sim, e volta e meia, volta. Mais volta uma pergunta, volta e meia volta. João Baltazar, viva Sónia. Viva. Que critério usas para a escolha de trabalhos? O dinheiro, sempre o dinheiro. Não, de maneira nenhuma. Tu tiveste uma fase da tua vida e estavas muito empenhada em fazer coisas lá fora. Sim. Não é? Continuo a estar, não estou desempenhada nisso, estou cá a fazer outras coisas. Basicamente eu inverti o processo. Eu antes estava lá fora e vinha a Portugal quando tinha trabalho. E de repente eu estava lá à espera que acontecessem coisas lá e a fazer castings, e aqui tinha trabalho. Então é muito mais fácil estar cá aqui e ir lá quando há castings e quando há trabalho, porque a verdade é que então agora com a internet tu consegues, não precisas sequer de ir, mandas os castings por vídeo, sim. Portanto faz sentido, e então a qualidade de vida também é um peso, e teres a família perto, e é bom agora neste mundo global poderes ir e vir. E parece que já não estás longe, apesar de estás em Portugal, não estás desligado. Sobre a pergunta... Critério de escolha. O critério de escolha. Eu não sei se é bem um critério. A primeira coisa que eu faço é ouvir a minha intuição. Há coisas que te soam logo, tipo, isto é espetacular. Não, há coisas que soam logo, uau, isto é espetacular. E há coisas a que eu coloco mais reticências. Mas começo a caminhar para esta ideia... Tens sido cada vez mais seletivo ou não? Antigamente, antes temos uma tendência, pelo menos falo por mim, aceitar quase tudo. Medo do que o não. Eu não, porque eu sempre tive a ideia de que as carreiras também se constroem muito por aquilo a que tu dizes não. Tipo, tu é que escolhes o teu caminho. E tiveste essa percepção? Tinha muito essa percepção desde cedo. Mas eu acho que é preciso encontrar o meio termo. Tipo, no limite tu queres. Eu quero fazer trabalho de qualidade com pessoas cujo trabalho respeito. E que te qualifiquem, portanto, não é? Nem é isso. Eu gosto, quando faço alguma coisa, eu estou sempre a atirar para que seja a melhor cena do mundo. Então convém que as pessoas estejam todas nesse comprimento de onda, não é? E às vezes não estão só a safar e a querer fazer. E eu gosto mais de estar com esse tipo de onda de... Mas, por exemplo, tu quando foste lá para fora, tu viveste quanto tempo em 5 anos. Londres? Tu foste porque não havia aqui trabalho? Ou porque o trabalho que estava não te interessava? Eu fui por várias coisas, não foi só por causa do trabalho. Eu fui porque me apetecia a aventura de ir morar para fora, e a aventura de estar num sítio novo e ver como é que era. E a ambição também um bocadinho conquistar o mercado internacional. Sim, e ver como é que era. Eu trabalhei desde sempre, não é? Eu trabalho desde os 14 anos. Nunca tinha tido um trabalho normal, nunca tinha, não é? Tipo, queria a coisa de, se for de início agora, tipo, será que eu sou capaz, ou isto está-me a acontecer porque é desde sempre? Sim. E então é tipo, é uma espécie de, foi importantíssimo para o meu crescimento pessoal. Tipo, eu consigo chegar a um sítio, começar do nada, do zero, ninguém sabe quem eu sou, e ser estrangeira, e por base e unicamente com base naquilo que eu faço, na qualidade do meu trabalho, eu consigo conquistar as coisas. Meritocracia. Sim, eu adoro isso. Deveria acontecer mais regularmente. Pois. Ricardo Luz pergunta. Ricardo Luz. Conheces? Não, mas eu gosto do sobrenome Luz. Por acaso é um grande nome. Do ponto de vista de alguém que cresceu em Peniche, sim, qual a tua opinião sobre o impacto e a sua importância do turismo de surf e do crescimento da ESTM, Politécnico de Ensino Superior, que está no Cabo Carvoeiro, a Escola Superior de Turismo e Mar, no desenvolvimento da cidade? Do ponto de vista de alguém que estudou lá durante 5 anos, ambos têm os seus prós e contras, mas penso ser claro que acabaram por ser ambos bastante positivos. Bom, eu já tinha dito mais ou menos na conversa que tivemos anteriormente sobre o trabalho que a Câmara desenvolveu e o que tem acontecido a Peniche nos últimos tempos, e eu acho que houve uma construção de caminho para Peniche que foi muito inteligente a escolha, porque não se tentou fazer de uma cidade uma coisa que não era, tentou-se usar aquilo que era o grande potencial e fazer disso a maior arma, riqueza, sim. E a maior riqueza, e foi altamente conseguido. É óbvio que
trouxe imensos turistas, há pessoas que não gostam disso. Eu acho que foi incrível porque Peniche é um sítio onde há muito pouco emprego, os negócios estavam a fechar, quer dizer, não havia, tinha muito pouca gente e de repente era quase fantasmagórico. Não era fantasmagórico, mas principalmente no inverno era um sítio onde tu sentias a aridez, a dureza daquele sítio, e agora tens gente de fora o ano inteiro, tens uma comunidade ligada ao surf muito grande. E que está lá sempre o ano todo. Aliás, no inverno é quando aquilo bomba mais, digo eu. Sim, está lá o ano todo. Durante o verão tens imensa gente. Portanto, eu sinceramente não consigo bem ver coisas negativas nesse... Então, Peniche é fixe agora. Agora é fixe. Começou a ser fixe. Porque durante algum tempo não era fixe. Não. Já percebemos. Ok, vamos entrar aqui no outro domínio. A Mariana Faria... Cumprimentos. Sónia, quais foram as tuas referências quando escreveste o Constelações? Constelação. Está aqui Constelações. É porque ela está a pensar no espetáculo que está no Teatro Aberto, que se chama Constelações. Vamos aqui falar de arte e poesia. Constelação, o que é a Constelação? Então, Constelação é um livro de poesia que eu lancei no ano passado, em novembro, onde estão poemas meus, alguns bastante antigos. O poema mais antigo eu escrevi quando tinha 18 anos, que é o primeiro poema do livro. E surge, eu basicamente sempre escrevi poesia, e basicamente surgiu um momento em que eu disse: tenho tanta coisa guardada e isto tem que acontecer como coisa para eu poder seguir para o próximo projeto. Ok. E então comecei basicamente a dilapidar cadernos e textos e coisas que já tinha e a perceber onde é que poderia haver um todo ali. E cheguei àquele livro, à Constelação. Não foram bem. Eu não tive bem. E depois ouvi imenso. Eu, enquanto estava nesse processo com os textos antigos, escrevi imensa coisa nova também. Começou a juntar-se tipo o antigo e o novo. Referências. Não foram. As minhas, se calhar, foram mais anti-referências do que referências. Explica lá isso. Porque tem a ver com a minha atitude em relação à criação e em relação à arte. Eu acho que o trabalho, aquilo que eu considero arte, são as coisas que abrem portas novas para sítios novos. Então, a arte para ti é isso? Sim, no meio artístico, sim. Ou seja, interessa-me pouco como artista repetir fórmulas. Não me interessa nada, interessa-me pouco, não me interessa nada. Acho que a arte é experimentação e que por isso às vezes até podem ser, são coisas muito ao lado, não é? Tipo, distantes, mas faz parte. Distantes daquilo que estás habituado. Mas eu tenho profundo prazer em subverter formas e destruir fórmulas e também nesse Estás a falar do ponto de vista enquanto criadora. Sim. E enquanto espectadora, enquanto público, enquanto receptora da arte, o que é arte para ti? Consegues definir? Mas é a mesma coisa, porque quando eu tenho... Eu gosto imenso de ver filmes e de ver exposições, de ler poesia, e quando eu tenho um encontro forte com um objeto artístico, é sempre porque esse objeto está a fazer isso. Sabes? É tipo, sinto-me entrar num sítio novo com esta pessoa, este criador. Sinto que estamos a ir para um sítio onde ainda ninguém tinha ido e eu agora estou a chegar lá com ele. Porque é isso que o artista faz. O artista faz a ponte para esses sítios novos, para descobrir novas linguagens, novas maneiras de ver. Eu tenho uma relação com a arte muito... Eu não sou propriamente uma pessoa que frequenta regularmente exposições e performance, sei lá, galerias. Mas para mim, eu não sei se faz sentido, na minha cabeça faz. O que é que distingue um objeto do outro? O que é que torna a arte... O artista. O artista... Ou seja, eu acho que algo tem que ter algum impacto em mim. Estás a ver? Eu olho para este objeto. Sim. E isto não é arte, na medida em que não causa nenhum impacto. É por não causar. Mas tu achas então que a arte tem que causar impacto? Tem que ser, é uma das condições. Mas o que é o impacto? Aí é que está.
Isso é algo que já entramos no domínio do pessoal e do inefável, na medida do invisível. Eu não consigo expressar por palavras, entendes? Não consigo expressar por palavras. Daí ser inefável, que é uma palavra que eu gosto muito. Portanto, eu olho para isto não precisa, ok, é giro, agora daí até considerar isto arte, isto não é um objeto artístico. Mas poderia ser um objeto artístico? Podia. Se eu fizer isto. Sim. E eu o reclamar como acontecimento artístico, objeto, e basicamente o justificar. Como é que o justificas? Como é que aqui eu, na verdade, eu acredito que tem a ver com o acontecimento de arte, a coisa que distingue uma coisa de ser arte. Tipo, por exemplo, a minha mãe pinta, mas ela não considera que aquilo é arte. Eu pinto e eu considero que aquilo é arte. E a única coisa que não tem a ver com qualidade, não tem a ver com avaliação externa, tem a ver com eu reclamar que aquilo que eu faço é arte. E a partir do momento em que eu o reclamo como arte, ele existe como isso. Há uma pessoa que por acaso é a própria criadora que entende que aquilo é arte. Não, mas é o primeiro passo para a coisa acontecer, para a coisa ser arte. É óbvio que depois mais ninguém te pode reconhecer isso. Mas se tu não fizeres esse reclamar, tipo aquilo que distingue isto de ser arte e aquilo não ser duas coisas iguais, tem a ver com a tua primeira afirmação. E agora, estás a dizer do ponto de vista externo, o que é arte para mim quando eu a vejo ou quando eu a experimento. Sei lá, eu não gosto de julgar o que é arte ou não arte. Eu acho que devemos julgar. Não, mas eu não julgo se é arte ou não é arte. Ou melhor, se calhar julgo, estou a mentir, desculpem. Porque lembrei-me de uma exposição que eu vi em Londres. Pois é que tu vais ver exposições. E eu aqui sou uma pessoa iletrada e inculta, mas há arte de facto que eu não compreendo. Seguramente há muita gente que está a ver isto e porque isto é o comum dos mortais, é o mais frequente, não é? As pessoas de facto não têm uma cultura que lhes permite sequer distinguir correntes artísticas. Mas não é preciso nada disso. Não, para mim é o impacto. Claro. Vejo um quadro. E se vir uma tela em branco... Posso outra vez, desculpem lá, hoje estou muito... está muito interventivo. Estou muito interventivo. Há um conceito que é a memória descritiva, digamos assim, que contextualiza, digamos assim, contextualiza mesmo o objeto artístico. E muitas vezes as coisas não te criam impacto. Há um objeto artístico, é um relógio, eu não me recordo bem, mas são dois relógios que aquilo tem a ver com a guerra e tal. E tu olhas para aquilo não te causa impacto nenhum porque são dois relógios. Mas quando tu lês a memória descritiva e quando tu percebes porque é que o artista fez aquilo, aí tens um impacto. Sim, mas isso sim, mas, ou seja, é tudo. Mas eu também não acho que os artistas tenham que vir justificar a sua própria obra. E eu acho que se a obra não fala por si sozinha, então há aí um problema. Eu estou contigo. Mas ao mesmo tempo, se não perceberes o intuito ou o contexto em que a obra foi criada... Não, porque a obra não é para perceber, a obra é para o coração, é para sentir. Sim, é para sentir. Então o que é que achas daquele do urinol no... Pois! Não é? Sim, mas entende. Ou o quadrado branco numa tela branca. Aquilo tem um contexto. Não, mas na mesma, isso não quer dizer que não te fala o coração, porque... Esses são atos altamente subversivos que, postos no sítio do museu, te provocam emoções imediatas. Podes sentir isto é um absurdo, ou podes sentir que. Ou estou escandalizado, ou sentes que te reconheces naquilo de alguma maneira que aquilo faz sentido. Agora, eu não gosto da arte com intencionalidade, não é? Eles não fizeram, se calhar até fizeram, é possível que o Duchamp tenha posto o urinol também para provocar, mas eu não acho que a obra tenha que causar coisas para ser considerada obra de arte. E existe muito isso na arte, porque no meio artístico contemporâneo existe um problema muito grande, porque os discursos entre o que é arte e o que é design ficaram muito confundidos e nós compramos muita coisa por arte que na verdade é design e é gimmick. É posto ao serviço de interesses de terceiros para te provocar qualquer coisa. E a obra de arte não te quer provocar nada. A obra de arte quer acima de tudo comunicar qualquer coisa. A meu ver, a obra de arte é uma ponte para o invisível, para qualquer coisa de invisível que o artista
a que o artista chegou e que vai lá e pesca. E só o consegue transmitir porque não é tangível. Exatamente, e arranja aquela forma de a fazer passar a ti, na esperança de que tu, isto é o que eu faço com a minha arte, pronto, mas na esperança de que tu consigas, através daquele objeto, fazer a mesma viagem até a um invisível, não necessariamente o mesmo, mas até ao invisível. E existe, é muito perigoso essa coisa do arte que provoca, porque há muitos vídeos do YouTube que provocam coisas, e até estou a lacrimejar, mas aquilo não é arte. Mas usa técnicas do cinema, mas não é arte. E é preciso, porque nós vivemos numa era em que nós estamos muito a comprar a coisa falsa pela coisa verdadeira. E no meio da arte também há muitos artistas que não fazem arte. E tu vês aquilo, a mim cheira-me logo mal. Mas sério, fico danada. E conheci artistas gigantes a nível mundial que eu sinto que estão a enganar, basicamente. É o mercantilismo. Um caminho fácil e. Não, estou mesmo a gozar com a cara das pessoas, desculpem, pardon me. Mas... Eu concordo contigo, eu acho que sim. Eu não sei, pronto, não quero estar a ser má, mas acho que falta nessas coisas verdade. Eu sinto logo quando é gimmick. Tu pintas, já percebi. Eu ainda não vi nada teu pintado. Calma. Sim, ainda não. Mas escreves. Ok, e a poesia é daquelas. Dá um bocadinho mais trabalho. Porque tens que ler. O quê? Porque, por exemplo, quadro, tu sabes qual é para um quadro. Vais ver um bailado. Só tens que ver, só tens que ouvir, só a música. Ler dá um bocadinho mais de trabalho, no sentido que tu tens que compreender para poder sentir. Ou não? Bom, eu vou falar da minha poesia em particular, que eu faço poesia experimental. Ui, que ainda é mais. Ou não, porque. Explica lá isso. A mim o que me interessa, ou neste projeto em específico, no Constelação, interessava-me experimentar, óbvio, com formas, destruir fórmulas e interessava-me, como eu acredito que o poeta é esse tradutor do invisível para qualquer coisa tangível, o que eu quero com o poema é fazer com que o leitor tenha acesso a essa coisa intangível. Então, para fazer isso, eu não preciso de muitas palavras, ou não preciso tornar o caminho difícil. E eu sinto que muitas vezes a poesia se esconde atrás de exibições de intelectualidade. Sim, exercícios de... tornando o caminho do invisível difícil para aqueles que não dominam a palavra dessa maneira. Torna-se um jogo profundamente masculino, de exibição de técnica e menos... Masculino? Masculino não é do homem, no sentido de... Temos aqui uma feminista, porque é que é masculino? Não, masculino no sentido de não ser mais uma linguagem do intelecto e menos uma linguagem da emoção. E eu acho que a poesia tem que estar muito próxima dessa outra coisa, muito mais perto da emoção, que não quer dizer, não da manipulação da emoção, não é ler para chorar, ou não é isso, mas muito mais perto dessa coisa invisível, inexplicável, que é sensível e distante dos jogos intelectuais que às vezes afastam as pessoas da poesia. Sim. Não é? Tem um efeito exatamente. E a mim interessa-me a democratização da poesia, porque eu acho que o invisível, conseguir fazer a ponte até ao invisível através de um poema, se tu consegues levar alguém contigo até ao lado de lá, tu estás... O bom poeta é também o que faz do leitor um poeta. Tu não estás só a mostrar-lhe como é que tu chegaste lá e aquele caminho, estás a mostrar-lhe o invisível. E isso é dar um superpoder às pessoas. E a mim interessa-me isso, restituir o ato poético como uma coisa que não tem a ver com a palavra. A palavra é o instrumento que eu uso para materializar esta coisa invisível, mas o verdadeiro ato poético é o meu encontro com o invisível. E o que eu quero é restituir-te com aquilo. Eu não preciso de estar aqui em exibicionismos que só bloqueiam o caminho. Eu quero o oposto. E não achas que os tempos que correm não são muito amigos da poesia? No sentido em que as pessoas não estão para aí viradas em perderem... Porque eu acho o oposto. Está tudo... As pessoas querem coisas imediatas. Tu não leste a minha poesia. Eu tenho poemas que só têm 2 palavras. Sim, mas tens que sentar, tens que parar um bocadinho a tua vida, dos Instagrams e do Facebook e não sei o quê, para te agarrares um livro
e para ler aquelas palavras que foram escritas por outra pessoa e que estão-te a mostrar um caminho que tu próprio agora acabaste de descrever. As pessoas têm que estar disponíveis para isso. Eu acho que falta disponibilidade. Os tempos correm para isso. Achas? Mais do que... Falta mais tempo do que há 10 anos. Eu também não estou cá há muito tempo, estou cá há 42 anos. Mas há 10, 20 anos acho que havia mais tempo livre para isso. As pessoas estavam mais disponíveis. Havia menos escolha. Sim. Não é? Agora com a internet tu podes ir ler o que tu quiseres. Pois. Mas não sei, eu estou a pensar, por exemplo, na minha infância, em que eu lia imenso, não é? E os meus amigos não liam. Não tinhas Netflix em casa. Mas vias televisão, tinhas outras coisas. Podia estar a brincar com Legos, eu preferia estar a ler, não é? Tem a ver com a tua escolha. Mas agora, com a democratização, existe, obviamente, esse lado em que tens acesso a tudo e acabas. Eu sinto, às vezes no Netflix, eu estou uma hora a tentar escolher um filme e não vi nada. Uma hora a andar para o lado e à procura. E acabei por não ver nenhum, uma hora. Tens tanta coisa que e acabas por não te conseguir focar, que é um problema. Mas também quando tens interesse noutras coisas, é muito mais fácil chegar a elas do que quando. Eu estou a pensar numa miúda de 10 anos ou de 15, não é? Que mora em Peniche agora, tem acesso a tudo, mesmo que a livraria não venda. Sim. Quero as obras completas de sei lá, do que quer que seja. Pessoa. Bastam 2 cliques, o Google. Nem precisas de comprar, vais à internet e lês. Exato. Hoje em dia tu tens acesso às coisas, portanto tem os dois lados. Tem esses dois lados, sim, concordo contigo. Tem os dois lados. E eu não acho que nos estejamos a desligar da poesia no sentido de desligar do ato poético, do invisível. Acho que estamos claramente a caminhar no sentido inverso, que é de nos reencontrarmos com esse invisível. Óbvio que a velocidades diferentes, cada um tem a sua velocidade, mas eu que sinto o movimento, estou a sentir que a corrida é para aí, porque estamos no abismo e em frente já não dá, porque tem mesmo que ser para lá. Tu és uma pessimista / otimista. Estamos no abismo, mas ao mesmo tempo não, eu não sou pessimista, eu sou altamente otimista. Uma pessoa, eu estou-te a dizer aqui que acredito que o futuro vai ser lindo. Sim, não mas sei reconheces que não estava eu estou a dizer isso porque eu acho que é preciso acordar as pessoas, porque é preciso mesmo agir para não acontecer. Mas tenho uma tremenda esperança no futuro, e por eu ter essa tremenda esperança e o projetar tanto, eu tenho a certeza também que ele vai acontecer. Gostei, esta miúda sabe. Ana Oliveira pergunta: olá, Lorde e Sónia. Olá, Lorde. Sabes que as pessoas me tratam por Lorde? Eu não posso ser Lorda. Olá, Lorde. Não quero. Não quero. Eu sou Sónia. Eu não sei qual é que é a Lady. Dizias uma Lady. Lorde e Lady. Lorde e Lady. Uma Lady. Pois, porque o teu accent é perfeito. Já me tiveste a dar uma. Portanto, explicar. Delas. Essa boa delas sobre o meu no último British accent. Disse bem? British accent? Accent? Como é que se diz? Accent? Depende, estás a falar. Phonics! A palavra accent, como é que se pronuncia? Mas estás a falar inglês do Reino Unido ou inglês americano? Do Reino Unido. Accent. Hã? Não é americano. Eu não sei falar inglês. O A é mais. Como é que é? Accent. The British accent. Foda-se. Bom, queria perguntar como está a tua relação com o Bruno Nogueira. E se ele já te mostrou o Saramago? Isso foi o quê? Foi um sketch? Ele ia mostrar-me o Saramago. Não sei, não me lembro. Se calhar foi um sketch qualquer que ele se recorda. Lá está, deve ter visto isto no YouTube. Ana, não é? Eu não me lembro disso do Saramago. Mas não vi o Saramago. Não vi o Saramago. Curso do Saramago? Não, eu li, olha, de Saramago li o Ano da Morte de Ricardo Reis. Sim. Que é um livro incrível porque ele põe o Ricardo Reis a viver no ano, porque depois do Pessoa morrer, na biografia do Ricardo Reis, ele só morria 1 ano ou 2 depois do Pessoa, acho que é 1 ano. O Ricardo Reis morria 1 ano depois do Pessoa ter morrido, quando ele morreu de facto. Sim. E então o Saramago escreveu esse ano da vida do Ricardo Reis, sendo que o Pessoa já tinha morrido e o Ricardo Reis andava aqui perdido. E a Lídia não sei o quê, que era a musa, não é? E aparece-lhe o Pessoa em espírito. Tipo, o Pessoa aparecia ao Ricardo Reis em espírito, assim, uma cena linda. Mas não sou grande fã do Saramago também. Porquê? Não tem nada a ver com a técnica. Não, só nunca me tocou. Se calhar, sabes, há alturas para ler coisas e nunca me tocou assim. Tentei ler O Homem Duplicado, fiquei a meio também. Tem a ver com a altura. Se calhar agora eu tentei ler há 10 anos. Agora se calhar se pegar vou adorar. Porque isso aconteceu comigo com a música. Há músicas que ouço hoje que não ouvia seguramente há 10, 15 anos. Não tinha sensibilidade para tal, não estava para aí virado. Yeah. Isso pode acontecer com os livros também. Sim, certamente. Há momentos para
para experienciar a arte. Quanto ao Bruno, já não o vejo há imenso tempo. Imenso. Ninguém viu o Bruno há imenso tempo. É mentira. Sérgio Oliveira, é verdade que a alface vem do supermercado? Eu não sei o que é isto. Não sei se é uma praia. Isto é um e depois sketch. É que metem na terra para disfarçar. Então não te lembras? Não lembro isto é um último a sair, logo ao início. As pessoas passadas estes anos ainda se lembram. O que é que ele diz? Que é verdade que a alface. A alface vem do supermercado. Depois é que metem na terra para disfarçar. É? O que é que dizia isto? Não, foi o Bruno que disse isso no último a sair. Não é verdade. A alface não vem do supermercado. É verdade, tu ainda estás. Tu tens algo. Eu estou a olhar para ti, tu tens uma configuração, tens uma anatomia de vegetariana. Macro-vegetariana. Ovo-lacto-vegetariana. Não, isso estás-me a perguntar. Não sei. Não, eu não como porco, já não como. Já nem sei. Há muito tempo. E estou a tentar deixar de comer carne outra vez. Eu fui vegetariana quando estava em Londres, depois tive de voltar a comer porque estava anémica. Mas tu és muito magrinha ainda. Sim, mas não era ainda. É quem eu sou. Mas o meu espírito é grande e gordo. O meu espírito é gordo. Eu vou usar isto como título do segmento. Por favor, não. O meu espírito é grande e gordo. Por favor. Foi tu disseste? Foi, mas eu estou a fazer. O meu espírito é grande e gordo. Este vai ser o título deste segmento. Não vai nada. Sim. Já foste complexada com isso, claro que sim. Com a magreza? Sim. Então. Claro, né? Lógico. Eu era um ET, não era só pelos meus interesses, eu era um ET a nível físico. Eu falei contigo quando nós fizemos o podcast e acho que te relatei isto, que é muito comum, de facto, as top models, top models reverenciadas, estás a ver? Sim. Na sua infância serem gozadas. Nessa altura está tipo, os teus braços são enormes, o teu tronco é pequenino, as tuas pernas são grandes, é tipo, nada faz sentido. Depois há um momento em que. Tunga, passarela. Passarela com ela. Tipo, o patinho feio é um ganso, mas a parte do patinho feio. E depois é muito comum que são as boas zonas, já disse isto várias vezes, boas zonas do secundário, depois são as gordas passado 3, 4 anos, porque casam-se, têm filhos, são as primeiras a casar. O que é que foi? Estou a ser muito. Não estou a ser politicamente correto? Eu não posso, porque aqui a Sónia acha que eu não posso que eu tenho que ser politicamente correto nos podcasts. Não é politicamente correto, mas. Mas o quê? Não teríamos audiência. Não teríamos audiência. Exato, obrigado, Marco. Não tem a ver com o politicamente correto, tem a ver com o mundo que queres construir. E tu, como pessoa que tem voz, agora vou dizer, tu, como pessoa que tem voz, tal como todos nós, temos que. É uma responsabilidade. Estar vivo no planeta é uma responsabilidade. Tu escolhes constantemente como fazer tudo, como te dar com as outras pessoas e como projetar um mundo através da tua ação. E eu digo muito que o poema sou eu, no sentido em que a maneira como eu atravesso a vida, como eu trato os outros, é a verdadeira obra de arte que eu estou a construir. É de todos nós. Não eu, mas todos nós. E é preciso pensar no mundo que estás a construir quando dizes coisas. É verdade. E óbvio, não tem consequência, estou a fazer uma piada, não sei o quê, mas estás a perpetuar o tipo de que é preconceitos de preconceito e de. Sabes que eu sinto que às vezes o humor em português. Mas espera, eu sinto que o humor. Mas agora tem que ser. Vai. Eu sinto que o humor. Eu agora não tenho acompanhado muito, mas nos últimos anos, o que eu sinto, a cara que o Unas me está a fazer, ele está a adorar. Sinto que se cai muito no facilitismo da piada com as coisas fáceis e que são muito perigosas. Tipo, é muito fácil rir do gay e chamar-lhe Isso já passou, acho que isso já nome qualquer. Eu estou a dizer, não estou a acompanhar muito, mas estou a falar de uma coisa, ou rir da gorda, rir porque se disse pipi ou mamas. Estás a ver? Acho que já passámos. Já passámos essa fase. O que eu acho que é perigoso é que se nós começarmos a ter demasiados pruridos em não afetar determinadas, não ferir determinadas suscetibilidades, nós começamos a desvirtuar um bocadinho o princípio único que deveria ser e principal do humor, que é fazer rir. Sim, mas uma coisa é fazer rir, outra coisa é querer. Eu sei o que estás a dizer, eu não estou a falar de ti. E quando se faz rir as pessoas, há sempre um alvo. Há sempre um alvo. Há sempre alguém que nos diz tem cuidado. Pois é, o problema é que quando nós faz uma piada, há sempre alguém que diz tem cuidado. Tem cuidado que os gordos vão ficar ofendidos. Tem cuidado que os não sei quem vão ficar ofendidos. Se não há humor, se nós tivermos esse cuidado permanente de não ferir suscetibilidades, o melhor que estas pessoas podem fazer, os ofendidos, é rirem-se. Porque eu não quero ofender ninguém. Claro, mas eu não isso quero tem que graça. Eu não quero que as boas zonas do secundário que foram alvo da minha piada e que
eram as boas no secundário que ficaram gordas porque casaram cedo, porque eram as boas. Não quero que elas fiquem ofendidas, eu quero que se riam. É verdade, de facto, eu era a boa zona e fui logo catado e agora estou assim, olha, estou com mais 30 quilos. Peço desculpa. Eu não sei. Eu acho que eu vejo tudo como um superpoder, não é? Tens visibilidade, tens o poder de agir sobre o mundo. E se calhar pensando no miúdo que te ouve com 15 anos e que pensa, é fixe é gozar com os gordos, é fixe é gozar com as não sei o quê, e depois vai e depois é isso que se está a perpetuar. Não, porque mas eu não acho que nada deva ser proibido. Sim, mas repara, a minha piada, eu acho que aqui entramos aqui um bocadinho no domínio da arte. Há bocado estamos a falar da arte, que o artista tem que explicar ou não tem que explicar. Eu não vou explicar. Atenção, a minha piada não tem um intuito ofensivo. Eu, obviamente, para mim todas as pessoas são iguais e merecem o mesmo respeito. Serão gordas, altas, brancas, pretas, azuis. É igual. É igual. Quando vierem os ETs a gente depois é igual. O único propósito é fazer uma piada. Entendes? Piada. Sim. Só. E a piada uma piada ou vem do bem ou vem do mal. A do mal é ofensiva e tem o efeito de denegrir, de rebaixar. As minhas são só do bem. Eu não quero rebaixar ninguém. Entendes? Portanto, é só isso que eu queria aqui sublinhar. Mas se fizerem uma piada contigo, tu não ficas triste, magoado? Fico, mas vou tentar me rir. Mas fair enough, eu também acho que é justo. E fazem às vezes. E também, olha, gozam com o meu cabelo ou com falta de cabelo. E eu não tenho. Gozam com, sei lá, o facto de ser baixinho. Sim. É uma verdade. Não posso dizer que não. Mas achas que não há humor a fazer para além de gozar? Com as características, isto tornou-se numa entrevista. Isto tornou-se numa entrevista ao contrário. Isto tornou-se numa conversa. Não, sabes? Isto é uma conversa, sabes? É muito mais uma entrevista. É uma conversa. Desculpa. É um diálogo. Se existe. Não, perguntaste se ofender. Claro que existe. Se não há humor a fazer para além desse gozo, não é? Há maneiras de fazer rir que não tem. Claro, então não existe. Todo o humor é válido desde que faça rir. Há humor político, humor físico, humor, sei lá, humor sexual. Piadas de sexo. Eu rimo bem com piadas de sexo. Trocadilhos sexuais. Curto. Adoro como a tua voz de repente fica. Estás a ver? Eu rimo bem com piadas de sexo. Quando falo de sexo, falo assim. Mas isto é estúpido. Que tipo de humor é este? É estúpido. É só estúpido. Gosto do humor estúpido. Estás a ver? E faz-nos bem. Eu acho que isso que nos distingue do resto dos outros animais. Uma das muitas coisas. Sabes lá, telepaticamente eles podem estar constantemente a dizer piadas. Achas que eles se riem? Tu não sabes. Achas que os animais se riem? Se calhar, lá na rede de consciência deles, telepaticamente estão-se tipo a rir. Se calhar. E nós não fazemos ideia. Se calhar o meu cão às vezes, quando chega, o meu cão às vezes, eu sei quando o meu cão está feliz. O meu cão sorri. A minha também. Os cães não sorriem. Então, claro que sorri, não vejo quando ela está tipo. Sim, está ali. Ou quando não está. E é tão fácil agradar o cão. O meu cão é muito fácil. São tão fáceis de fazer. É tão fácil. Só tens que dar amor. O animal só precisa de amor. E depois expressas o amor de várias formas. O amor é tipo dar comida e água e abrigo, é fixe. E só lhe tens que dar uma coisa que é atenção. E o meu eu só tenho, eu faço isto todo, sempre que eu chego a casa, é a primeira coisa que eu faço. E o gajo vem comigo pega numa cena qualquer, tem lá aqueles brinquedos para brincar. Portanto, eu chego a casa e o gajo chega com aquilo na boca e eu só tenho que pegar naquilo, tirar-lhe da boca, atirar-lhe e o gajo vai lá atrás. Já ganhou o dia, está todo feliz, está todo contente. O gajo fica bué, parece que teve o dia todo à espera daquilo. Houve alguém que disse que o cão era o único ser que o tratava como se ele fosse um dos Beatles. E não é? Tipo, não acredito! Vou arrancar o cabelo! Mas é isso mesmo. Eu, quando chego a casa, eu sou um Beatle. Eu sou um Beatle nos anos 60. Quando é que eles estiveram no seu prime? Anos 60? Sim. É impressionante. Chega assim. O dono chegou. O mínimo que eu posso fazer é dar-lhe um bocadinho de atenção. E amor é só o que ele pede. Para tanto amor que ele dá, não é? Exatamente, incondicional. É lindo. Parece um lugar comum, mas de todos os animais merecem todo o nosso respeito, sim senhor. Mas acho que o cão tem esta, porque o cão é o único, foi o animal que mais se. Não? Então. Tu achas que os animais são todos iguais, mas há uns mais iguais que outros? Mas o que é que tu queres? Eu acho que todos merecem o nosso respeito. Atenção, mas o cão, eu acho que isso é irrefutável. Foi é a espécie que mais criou laços ao ponto de passarem de lobos a animais domésticos, não é? De estimação. Sim. Sabes a história, como é que isso aconteceu? Como é que aconteceu? Eles basicamente iam-se aproximando das comunidades de humanos para comer os restos.
e a partir de determinada altura abdicaram da sua liberdade, inclusive da liberdade de procriar, para irem comendo os humanos. Porque era garantido. E ao mesmo tempo que provavelmente também ofereciam alguma proteção, o homem depois começou a perceber. Era troca, pois. Espera aí, temos aqui sim. Mas os cães têm a sorte do homem não ter olhado para eles e pensado, isto se calhar dava um bom bife. Se tiveres que ir na China. Mas a verdade é essa. Eu, quando era miúda, tinha uma coisinha que recortei de uma revista que dizia, era tipo um tabuleiro de xadrez e tinha um animal na casa preta e um animal na casa branca. E uns eram. Tinha tipo uma tartaruga, protege-se, uma vaca, come-se. e estás a ver, é muita. Qual é a diferença? Pois. Porque não me venhas dizer que o cão tem mais amor, porque se tu olhares para os olhos de uma vaca. Eu nunca olhei para os olhos de uma vaca. Eu acho que pois, por isso é que continuas a comer, porque se olhasses. Não, eu aqui assumo a minha enorme hipocrisia. Este tema já veio aqui à baila várias vezes. Eu sou carnívoro porque sou omnívoro e a carne faz parte da minha dieta. Se bem que agora estou a abandonar a carne vermelha, mas pronto, é uma fase. Se calhar vou voltar se me aparecer um bom prato de bife, para como, porque gosto de carne. Mas possivelmente, se eu visse o animal a ser abatido à minha frente, não iria querer comer. Ou se tivesse que o matar, tu? Ou tivesse que o matar, eu só tive que matar uma vez um animal para o comer. Tiveste? Sim. E comeste e mataste? E comi. Foi o quê? E foi um coelho. Bunny Killer. E ainda por cima era um coelho branquinho e fofinho. Bunny Killer! Que horror! Mas eu acho que foi o único momento em que eu não me senti hipócrita. Percebes? Sim. Acho mais hipócrita eu ir comer um grande hambúrguer no McDonald's, não sei, esquecido de que isto para mim é um pedaço de um aglomerado de carne, do que eu já disse isto várias vezes. Eu se pudesse, preferia matar os animais como. Sim. Se pudesse escolher como é que eles viveram. Por exemplo, a mim faz menos confusão um bife de uma vaca criada nos Açores que viveu no campo à solta e foi feliz durante a vida toda e que depois foi morta, do que um animal que viveu fechado, enclausurado num sítio a ser criado para ser comida. São coisas completamente diferentes. No limite, a ter que escolher uma das duas, se tiver que comer carne, vou escolher a carne. E o que é que farias? Uma vaca criada ao ar livre? Sim. Ou tu poderes ter não é arca, acha que dá muito trabalho, uma carabina de alta precisão. Era incapaz de matar um animal. Era incapaz. Eu não mato bichos. Hoje vinha na rua tipo um inseto que era do tamanho tipo de 1/10 da minha unha, preso nos meus óculos, e eu parei. Tipo, ele não saía, não voava, andava ali para trás e para a frente, e eu parei, encostei-me a um carro à espera que ele saísse dos meus óculos para o carro para eu continuar a caminho. Não, sou incapaz de matar bichos. Não. Mesmo melgas? Eu acho que a melga e o mosquito eu tento afugentá-los. Mas eu sei, eu estou na coisa da é preciso fazer autodefesa. Todos os animais são iguais. Inclusive é o homem, não é? Precisa de se defender e proteger. Eu acho que é o bicho mais odiável. Noite de verão. Mais do que os trabalhadores da EML? Mais do que os trabalhadores da EML. Não é nada. Mais do que os trabalhadores da EML. Porque o trabalhador da EML, ele existe, tu pagas, pronto, ok. Tu, a melga, tu mesmo que lhe dês dinheiro e que ele não se vai embora. Só uma forma da melga bazar é matar a puta da melga. E depois, mesmo quando pensas que a melga ainda por cima brinca com a melga, é mais inteligente do que tu pensas. Porque tu pensas que mataste a melga e passado 5 minutos. Quando tu queres dormir, na altura em que tu mais precisas de descanso, é quando a puta da melga aparece. Percebes? Ok. Pronto. Deixa-me aqui despachar as últimas perguntas. Força. Bom, João Guerreiro pergunta: olá, Unas e Sónia. Queria perguntar à Sónia se acha que neste momento algum canal de televisão seria capaz de apostar num formato semelhante ao último a sair. Se eu acho, não faço ideia. Adorávamos todos, acho eu, não era, Unas? Não adoravas voltar à casa do último a sair? Eu gostava de voltar, mas se bem que eu não sei, aquela fórmula funcionou tão bem e não sei se voltaria a funcionar com as mesmas pessoas. Mas outra coisa. As mesmas pessoas. Mas outra coisa.
Bom, também é verdade que os reality shows eles voltam a convidar as mesmas pessoas. Sim, tipo, outras. Agora na altura era o último a sair, agora era o último a sair. Nossa, ainda pensei na altura, tinha proposto. Tinha proposto isso. Façam na quinta as mesmas pessoas. Mas acho que agora não, pá, eu acho que tinha que ser. Não. E vamos lá ver. Eu não tenho nada a ver com a produção, nem tu, né? Nem com a autoria do programa. Que foi uma ideia do Bruno Nogueira, do João Quadros e do. Começa por Frederico Pombares. Desculpa. E foi uma ideia, pá, e mérito a quem teve a ideia, mérito a quem a desenvolveu, mérito a quem aceitou e apostou nela, né, a direção da RTP. E eu não sei se isso volta a acontecer. Acho que dificilmente. Acho que muito dificilmente isso podia acontecer. Enfim. Mas porquê? Foi uma coisa que funcionou? Mas funcionou naquela conjuntura. Estás a ver? E juntar as mesmas pessoas, não sei. Sim, seria difícil. Difícil. Teria que ser outras pessoas. Acho que teria. Lágrima. Nós seremos sempre o último somos da última a sair Somos o primeiro último a sair. É isso. Que é a primeira Casa dos Segredos, a primeira Big Brother, é isso. Mas assim poderia, agora, os reality shows agora são outra coisa. Portanto, eu vou estar a dar ideias que alguém vai roubar, tenho a certeza. Pérolas. Não, mas vão roubar. Não roubem, têm que nos chamar aos dois para fazer parte. Teria que ser uma coisa na onda dos reality shows de agora, que são as casas existem, não sei o quê, mas agora funciona mais ter câmaras a seguir-te durante o dia a fazer tipo um Kardashians. Tem Kardashians. Mas última saírsens. Última saírsens, é isso? Última saírsens. Keep up with the última saírsens. Mas isso é inglês de Inglaterra ou é de... Não, eu sou uma ucraniana. Última saírsens. Sou uma ucraniana. Última saírsens. Última saírsens. Mas keep up with the última saírsens. E somos nós, tipo, a ser seguidos por câmaras e a ter discussões sobre batom. Ok. Ou coisas assim. Eu não sei, eu nunca vi o Kardashians. Já apanhei com a minha irmã. Ela vai odiar-me para dizer isto, mas ela. Tem quantos anos a tua irmã? 29. E ainda vê as Kardashians? Ainda? Há uma idade? Não sei. Eu pensei que fosse uma coisa de adolescentes. Não sei. Por acaso, a próxima pergunta tem a ver com o que. Com as Kardashians. Não, mas a nível de série, é do Nuno Gonçalves. Ao nível de séries, quais as que acompanhas ou acompanhaste e quais as tuas favoritas? Então, espero que. Está à vontade, aqui está à vontade. Não estou assim tão à vontade, mas estou a ver uma coisa incrível. Já viste o Stranger Things? Yes! Pai, tão aquilo bom. Rápido. Tão bom de simples. É tão bom. Netflix Power, ok. Há de haver uma segunda temporada, aquilo ficou pendente. Sim, estou à espera. E epá, uma eu ideia. não sabia que só tinha 8 episódios. Quando chegou ao fim, como é que se 3 dias. Pois também. Sim. Uma ideia simples, muito bem feita. Os putos são maravilhosos. E passam os anos 80. É tipo a canalizar o tipo de vibe dos filmes do Steven Spielberg. Sim. Tem assim uma coisa de Poltergeist. Exato. Com ET, com Goonies, assim uma coisa muito gira. Muito gira. E os miúdos são incríveis. Aquela miúda, a Eleven. Parece uma mini Natalie Portman. A pingar. E depois está lá a Winona Ryder, que estava desaparecida e incrível. Faz muito bem. E é muito giro porque aquilo eu não ia ver porque eu não gosto de filmes de terror nem nada de coisas que metam medo. Eu sei, mas eu vi o trailer e pensei isto é para meter medo, não vou. E uma amiga minha disse-me, vai ver que tu vais adorar. E eu, ok. E vi o primeiro episódio e foi tipo, eu tenho medo, não sei se gosto. Mas depois aquilo afinal é menos sobre a cena do mistério e é mais sobre outras realidades ou outras dimensões. Sim. E não está muito longe daquilo que é a tu minha teoria para a vida. Tu acreditas mesmo que há outras dimensões? Não acredito, tenho a certeza, mas isso está provado pela física quântica. Que é a teoria dos, como é que é? Das cordas? Não sei se há uma teoria que é a teoria das cordas. Há uma teoria que é a teoria das cordas. Teoria das cordas. O Unas vai pesquisar. O que é a teoria das cordas? Pá, já agora. A teoria das cordas é um modelo físico-matemático onde os blocos fundamentais são objetos extensos unidimensionais semelhantes a uma corda e não pontos sem dimensão, partículas, que são a base da física tradicional. Por essa razão, as teorias baseadas na teoria das cordas podem evitar os problemas associados à presença de partículas pontuais. Entenda-se, já estou com sono. Os olhos dele começaram mesmo a fazer assim. Eu não consigo, eu estou a ler, sabes o que é que estás a ler e não estás a perceber nada? Isto é muito confuso. Deixa lá. Eu não consigo. Deixa lá, segue em frente. Eu leio estas coisas e sinto-me muito estúpido. Então, mas não temos que saber todos tudo, não é? Pois. Podemos ser só interessados e curiosos. E sou. Eu quero. Séries, vamos voltar às séries. Stranger Things. Mais. Já viste? Diz.
Diz lá. Eu sou fã da Netflix, eu acompanho muitas séries da Netflix. Sim. E gosto de Better Call Saul. Viste Better Call Saul? O quê? Better Call Saul. Estou a dizer isto erradamente. Better Call Saul. Soul. Better Call Saul de Soul, alma? não, S-A-U-L. O nome, Saul. 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 Better Call Saul. Better Call Saul. Tu viste Breaking Bad? Não. Espera, eu fiz uma coisa pior que foi. Eu vi para aí 3 episódios do início do Breaking Bad e depois estava em Londres quando estava a acabar, estava a dar o último. E uma amiga minha, eu estava em casa dela e ela e o namorado estavam em pulgas para ver o último episódio e eu vi com eles. Portanto, eu vi o início e o fim. Mas olha, viste o A e o Z, pronto. Sim, mas toda a gente diz tipo o quê? Tens de ver, é obrigatório. Não, tem que estar no currículo de qualquer pessoa que vê televisão. Não, mas tu viste o The Wire, por acaso? Não, ainda não. Então, tu não viste o The Wire e estás-me a dizer que eu tenho que ver o Breaking Bad. Tipo... Nós estás a fazer uns nerds a esta conversa. Não, mas vejam toda a gente já viu o The Wire, menos o. Já viste o The Wire, Marco? Já viu alguns, não? Mas não basta. Não conta. Porque o tipo de linguagem do The Wire é muito. É tipo. É estranho, não é limpo, não é? Nós estamos habituados àquela linguagem MTV, tudo muito limpo e bonito. Sim. E de repente aquilo é seco, os planos não são normais. Tipo, é duro, estás a ver? Só que tu entras naquilo e o The Wire é um acontecimento de escrita como eu não vi mais nenhum em televisão desde então. Tu curtias escrever qualquer coisa para... Televisão? Está nos meus planos. E cinema também. E realizar. Eu quero fazer tudo. E tens metas em termos de timing para isso? Não. Para já não. Não, estou sempre um bocadinho a sentir-me mal e a bater nas minhas próprias costas a dizer tipo, então. Sabes que vai haver uma altura em que isso, tens que deixar de... Em que quê? Não, tens de deixar... Tens que fazer acontecer. Procrastinar é a pior coisa que olha, isto aqui, eu andei a procrastinar durante algum tempo. Também surgiu na altura certa, se calhar há uns anos não fazia sentido. As coisas têm que acontecer quando têm que acontecer. Exatamente. Mas não nos vamos deixar embalar pela procrastinação muito eterna. Bem. Eu não sei. Mas sei conjugar o verbo procrastinar. Não sei o que é a teoria das cordas, mas... Última pergunta. Nós estamos... Bom, Jorge Miguel... se não quiseres perguntar, diz. O Jorge Miguel pergunta: gostaria de saber como foi para a Sónia trabalhar com o Rui Unas e com o Bruno Nogueira no último a sair. Já falámos. Dizer, já agora, Sónia, para quando um projeto dizer. série... esta aqui é a mais interessante. Escrita por já mim. agora, Sónia, para quando um projeto, série, filme, nos Estados Unidos. Já chegaste a fazer alguma coisa lá? Não, nos Estados Unidos nunca fiz nada. Não foi por falta de vontade, seguramente. Ainda. Mas estiveste já numa fase próxima de casting? Não, faço castings para várias coisas, para o mercado americano também, mas ainda não aconteceu. Mas já fizeste coisas, já apresentaste, já participaste em projetos internacionais que não, pois cá não sabemos, não é? Porque não passa cá. Pois, certo. O que é que já fizeste lá fora? Então, não foi essa a pergunta que ele fez. Vou responder à tua primeiro, depois já respondo à dele. Eu fiz, quando estive em Londres, fiz teatro, fiz um espetáculo de teatro, uma peça passada em Auschwitz. Éramos um grupo de mulheres numa... Prisioneiras? Sim, em Auschwitz. E eu fazia uma miúda de 16 anos francesa que tinha ido lá parar, ficou sem a família foi toda morta e a miúda não estava muito bem e morria, não sei o que, super dramático. E durante esses meses eu foi tipo viver com esse peso às costas, porque tu nunca abandonas muito aquilo, não é uma coisa leve. E então o período de trabalho para isso, em que tu só lês coisas sobre aquilo. Eu era a pessoa mais chata nas festas, tipo, vinham ter comigo. Eu lembro perfeitamente de um gajo que era músico vir ter comigo, tipo, a meter conversa, a dizer que tocava isto, tocava aquilo. E eu, pois, eu estou a fazer um espetáculo. Sabes o que é que eles faziam aos bebés em Auschwitz? Estás a ver, tipo, nas festas, porque tu não faziam aos bebés tu não queres saber. Diz-me. Não sei. Sinceramente não sei o que é que eu fazia. Faziam piras, mandavam-nos para uma pilha e queimavam-nos. Tiravam as roupas primeiro porque dava jeito. Ficavam com as roupas. Está aprovado, está documentado, isso aconteceu. Sim. Queimavam-nos só para quê? Para nada, para despachar aqueles pedaços de carne. Não serviam para nada. Para despachar aquele pedaço não serviam para nada. O que é que eles iam fazer com eles? E tu leste muita coisa sobre isso? Li um livro incrível que é eu considero que é uma das maiores obras da literatura e que foi a primeira graphic novel que eu li, foi a primeira graphic novel que eu li toda mesmo, e é mesmo um pedaço de literatura incrível que se chama Maus. Já leste? Maus. M-A-U-S. É do Art Spiegelman. Sim, a ideia que eu tenho é que é banda desenhada. Sim. Mas é um documento incrível porque é a história do Art Spiegelman,
e o facto da família dele ter escapado ao Holocausto e alguma da família ter escapado, outra não, e é a história do pai dele. E o livro é maravilhoso porque passa-te também testemunho daquilo tudo, sendo que os desenhos são animais. Sim. Ele põe os judeus são ratos. Isso, e os alemães são gatos. Sim. Os americanos acho que são porcos. Sim. Mas é brilhante, o livro é mesmo muito bom. Eu não sou grande fã de banda desenhada, graphic novels. Então isso, tiveste uma fase um bocadinho angustiada na medida em que... Não, foi muito giro de fazer, mas pronto, eu acho que nós perdemos muito a noção. Tipo, nós sabemos que aquilo aconteceu, mas é um sítio tão doloroso na história da humanidade, nós não queremos muito ir lá nem saber o que aconteceu mesmo de facto. Eras miúda para ir... Eras mulher para ir a Auschwitz? Sim, gostava muito de ir. Deve ser um sítio duríssimo, principalmente tipo, a nível da vibração do espaço, porque os acontecimentos ficam impressos nos espaços. Sim, eu acredito também nisso, que a energia fica lá. Claro. A energia fica não lá. Tem que ficar, pode ser limpa, mas ali... Acho que é muito difícil de limpar. Muito mas por outro lado, essa espécie de turismo da morte, não é? Mas não é turismo da morte, eu acho que é bom nós lembrarmos e sabermos o que aconteceu para não repetir, e nós estamos mesmo no caminho para esse sítio em que repetimos a mesma coisa. Basta ver agora esta história dos refugiados, a forma como algumas pessoas os tratam, e países que viveram de perto. E o facto de estarmos a fechar fronteiras, quer dizer, estamos a repetir, não aprendemos nada. Sim. Agora já não são. Como é que se destilam ódios de uma forma tão rápida? Isso é o que me. Sinceramente, isso é o que me. Eu acho que é o medo. Eu acho que só assim se justificou a ascensão do Hitler Sim, mas é preciso pensar quem é que ganha com a propagação do medo, a lógica do medo. O medo não surgiu, não surgiu porque as pessoas começaram a ter medo porque vinham aí refugiados. Sim, há um aproveitamento mediático e de uma facção da vida política destes acontecimentos para ganhar controle sobre a população. E por isso vais fazer com que as pessoas... Há meios de comunicação a alimentar esse tipo de lógica. E com uma agenda, achas que há uma agenda? Há uma agenda clara, não é? É uma agenda clara. O Brexit acontece porque os meios do Rupert Murdoch fazem títulos constantes a propagandear o medo face a quem vem aí, que vai roubar os empregos, que vai roubar os teus lugares na saúde, que te vai assaltar, que te vai isto, que te vai aquilo, e tu perdes aquilo, e o nosso dinheiro, e o nosso. E as pessoas ficam com medo. É óbvio que não são todas as pessoas, a população mais jovem é a que é mais difícil de manipular. Nem sempre, sabes que às vezes surpreendes-te assim também, sabes? Sim, mas porque o medo está muito apenso à ignorância. Sim. E infelizmente os mais jovens. Mas olha que não foi isso que aconteceu no Brexit. Sim, no caso do Brexit, não. A população que votou para sair da União Europeia foi a população envelhecida, que era quem lia esse tipo de jornais também. Sim. Mas muitas vezes eu fico surpreendido como é que malta nova, pessoas de 20 anos, jovens, 20 anos, têm opiniões tão racistas e tão extremadas em relação a este fenómeno dos refugiados. Parece que não estão informados, minimamente informados, ignorantes, e têm uma falta de empatia, primeiro que tudo. Mas acho que qualquer fobia tem a origem, a xenofobia, a homofobia, qualquer fobia tem uma única origem, que é a ignorância. /medo. Medo diferente, não conhecem. Uma das minhas regras para a minha vida é não fazer nada com base em sentimentos errados. E errado, do meu ponto de vista, é com base no medo, com base em sentimentos negativos, tipo, eu vou fazer isto porque isto me vai vingar face àquela pessoa. Ou não tem que ser coisas negativas, mas tu acabas por sair do teu caminho quando fazes coisas baseadas nesses sentimentos que não são construtivos, são destrutivos. Para ti. É para a tua vida mesmo. Se tu vais decidir fazer X ou Y com base no que outra pessoa vai sentir ou fazer ou dizer depois disso, já não é o teu caminho. Estás a fazer o teu caminho em função de outro. Portanto, às vezes, mesmo pessoas com quem tu tens relações negativas ou que te prejudicam, eu tento sempre abstrair-me disso e pensar, não, o que é que eu quero fazer, o que é que serve para mim. E não fazer nada com base em sentimentos, sentimentos negativos. Há pessoas que têm e o medo é uma dessas coisas que nós precisamos. Uma alavanca, não é? Que nós precisamos de controlar. Sim, é o medo. Às vezes eu estou aqui e eu tenho medo que aquele venha para aqui, mas o meu caminho é para ali, então eu vou para ali e eu ando aqui e não avanço e não faço por causa dos outros e não faço o meu caminho.
é muito estúpido, mas nós fazemos muito isso. Sim, tens toda a razão. Temos de estar muito conscientes. E esta coisa do medo ser um fator de manipulação já foi assim quando aconteceu o Holocausto. É sempre estranho. Eu quando li e vi os documentários todos que vi para o espetáculo, nunca percebia como é que se tinha chegado àquele ponto. Não são as pessoas que estão, o psicopata que está no poder e as pessoas que vão atrás e que estão tomadas pela ideia de poder e das conquistas e um engrandecimento da nação, assim, uma coisa meio demente. Agora, a população, não é? Tipo, tu e eu. Como é que vamos naquela cantiga? Como é que tu vais nisso? E como é que tu de repente achas normal que uma pessoa esteja a ser espancada no meio da rua porque é de outra religião ou porque é de outra. Nasceu de outro sítio, ou outra cor, ou o que for. Como é que chegas a esse sítio? E de repente. E como é que isso acontece ainda hoje? Pois, mas quando isso acontece hoje? Porque nós não temos noção de como é que aconteceu, então não vemos que está a acontecer outra vez. Porque a maneira como aconteceu é igual a como está a acontecer agora. A ideia que se criou, a Alemanha estava altamente fragilizada economicamente depois de ter perdido a Primeira Guerra Mundial e era preciso um bode expiatório. E era preciso um bode expiatório para a crise, e a ideia que se criou é que a ideia criada pelo poder foi a de que os judeus, que eram ricos, porque eram quem estava a tramar e que estavam a roubar os trabalhos, a mesma coisa, a roubar a comida, a roubar não sei o quê. Portanto, de repente crias o bode expiatório naquele grupo e tens as pessoas que estão no poder, que são quem de facto está a roubar e a ficar com as tuas coisas, a ter aquele bode expiatório. Exato. Pronto, e a coisa ganha aquela dimensão. Ganha essa dimensão. E depois é imparável. Depois é imparável, ganha uma dimensão que eu não sei até quanto é que a generalidade dos alemães estava. Não sei, não faço ideia, não estudei. Até qual era. O que é certo é que ele chegou ao poder, não é? E começou a fazer aquelas atrocidades todas. E não chegou sem dizer ao que ia, porque ele publicou um livro, estava lá tudo. Sim. E a questão é, nós neste momento estamos abraços com uma eleição americana em que estamos a correr o risco de pôr um psicopata ao nível do Hitler. Porque o que acontece... O que ele diz não está muito distante. Não está nada distante, é igual. O Trump não está a esconder ao que vem. E as pessoas vão naquela cantiga alimentados por medo. E funciona. E não é por factos, porque tu confrontas aquilo com factos e não está ali ou está ali. Mas não interessa, as pessoas vão na mesma e importa pouco o que é a verdade. Estamos num sítio perigosíssimo. Portanto, e queres trabalhar nos Estados Unidos, portanto. Para quando uma série nos Estados Unidos. Não, se calhar não vai ser possível. Não vai ser botar um muro, não vais conseguir entrar. Não vai acontecer. És estrangeira. A menos de casos com o Trump, aí sim, aí já podes ser estrangeira. Am I a 10? Sabes isso? Que ele diz que as mulheres. Ele dá no. Sim, exato. Ele numera. Sim, tipo... X10. Como é que é possível? Eu acho inacreditável. Não é que a Hillary seja propriamente a minha primeira opção. Claro. Mas neste momento é. Pronto. É um psicopata ou uma pessoa. Ou uma pessoa, pronto, que também tem ar de psicopata, que ela também quando se ri. Sim, mas pelo menos saberás com o que contar. É dentro do establishment e vai continuar no mesmo radical, tipo... Não é radical, ou até mesmo radical, é maluco, até declaradamente não é maluco. Radical, é mesmo doido e psicopata. Não sei o que é que vai acontecer. Há de facto possibilidade, há uma probabilidade de algo de muito errado acontecer. Já está a acontecer uma coisa. Pois há. E se ele ganha, o que é que vai acontecer ao resto do mundo? Não é só na América, é o que é que acontece ao resto do mundo. Mas é estranho este sítio a que nós chegámos em que a vida pública no sentido das pessoas que estão no poder, ficar tão confundida com ser famoso, não é? O Trump tem este mediatismo todo conquistado na imprensa, conquistado nos mídias, porque fazia televisão, já era conhecido. Sim. E também porque ele é tão fora que a imprensa lhe deu imensa atenção desde o início, porque aquilo era anedótico. E credibilizou. E isso granjeou adeptos para lá dele. Parece que estavam a trabalhar para ele. Exatamente. Em vez de estavam, isto é tão giro. E de repente, as pessoas foram atrás. Isto é tão giro, olha, até dás graça. E dás para ele, acho graça e estou a votar nele. E se calhar também. Mas é assustador quando há aquelas entrevistas nos congressos dele. As pessoas o que dizem, as pessoas o que dizem é pior do que o Trump diz. É sim. Tu tens pessoas a desejarem a morte à Hillary Clinton sim. Não é? Que ele não pode dizer declaradamente, não é? Portanto, os afetos ao Trump são muito mais hardcore, alguns deles, nem todos, não é? Do que o próprio Trump. Sónia, já estamos a conversar há muito tempo. Eu ficava aqui na boa mais tempo. Eu gosto de ti, tu gostas de mim, nós gostamos de conversar.
Espero que as pessoas tenham gostado deste momento. Não foi muito seca, não vos fizemos acho que tivemos tudo. Marco, tu que estiveste tão ativo nesta conversa, dá-me o teu verdito. She's a 10? She's a 10. I don't like that. You're objectifying me. Estão a objetificar-me estes homens. Olha, por falar em objeto, vamos terminar com uma conclusão que chegamos, ou pelo menos um pensamento que chegamos antes mesmo de começarmos a gravar. Que foi? Tu falaste deste microfone, que é tudo menos micro. E de facto, esta mulher põe-nos a pensar. Põe-nos a pensar. Os microfones antes não eram deste tamanho. Eram grandes. Não eram os mesmos microfones. Este também é grande. Este já é grande. Já isto não se devia chamar microfone. Devia chamar aqui? Macrofone. Os primeiros microfones a surgirem não se iam chamar. Porquê que se chamaram microfone? Pá, o fone tem a ver com áudio, não é? Som. Porquê micro? De onde é que vem o micro? Porque o som vem pequenino aqui para o cabo, é micro. Estás a perceber? Não vem por fora. Não, entra aqui e sai. Eu estou a brincar. Sim. Mas sim, estou. Não estás a falar a sério, eu sabe. LOL. Isso devia se chamar macrofone. Os primeiros microfones deviam se chamar macrofone. Agora pensem nisto. Deixamos-vos com este pensamento profundíssimo, filosófico. E já agora vão ao Google e procurem teoria das cordas e tentem perceber o que é que está lá, porque eu não percebi. É bem confuso. Votem, votem, por amor de Deus. Não é votem. Então, o que é que quer dizer? Assim, votem contra o Trump. Não, assinem a petição. Sim. Assinem a petição. Já agora fechamos em grande. Para quem só está a ver este segmento e não viu os outros, muito importante, é algo que eu vou me informar melhor do que é que se trata. Portugal está a ser vendido, já foi vendido às postas, cedido para a exploração do petróleo, não só no mar como também em terra. A Sónia é uma ativista da causa contra esta exploração. Quem quiser saber mais e assinar a petição, que é importante, resulta e que conseguiu impedir no Algarve fez com que os contratos fossem adiados. O que é que tem que fazer? E nós lançámos uma petição, um grupo que surgiu em Peniche lançou uma petição a pedir o cancelamento dos contratos que existem em terra e no mar entre Lisboa e o Porto. Pedimos que se informem sobre esta questão. É mesmo o país inteiro que está cedido para prospecção. Juntem-se, criem grupos na vossa zona, juntem-se aos grupos que já existem, contatem, toda a gente está aberta a receber nova gente e ideias para agir, para impedirmos esta absurdidade de acontecer. E assinem a nossa petição. Podem encontrá-la em penichelivredepetroleo.wordpress.com e procurem-nos no Facebook, procurem também a página do Futuro Limpo, que é uma página que junta todos os grupos a nível do país e que passa informação de tudo o que está a acontecer a nível de ativismo sobre este tema. Sónia a ser ativista, assim é que é. Aí se pensa que petróleo é bom, petróleo vai ser fixe, há tanto tempo nós queríamos ter petróleo. É capaz, não há certezas, mas é capaz de haver petróleo aqui em Portugal, só que não é muito fixe. Nós estamos em 2016. Não estamos em 1900. Já passou, Revolução Industrial já foi 2016, energia limpa, renovável. Ou okay? Então a espécie desaparece da Terra, também pode ser fixe, tipo, vimos sob outras formas. Mas como já cá não estou-me a cagar. Não. Não, mas é que se calhar não estás cá daqui a 10 anos. Pois essa que é essa. Bom, tchau pessoal. Foi muito bom, Sónia. Muito obrigado. Isso é ridículo. Isso não é arte. Isto é arte. Isto sim é um quadro bonito. A cara dele. O estilo maluco beleza continua na moda. Maluco beleza do